Opa, galerinha do mal, só tô passando aqui no começo do vídeo pra lembrar você de deixar esse like aí nesse vídeo, porque ele deu bastante trabalho. Achei que ia ser um projetinho aí de meia hora, 50 minutos, e já estamos aqui com 1h30. Eu nem sei quanto tempo tá mais, já tô ficando louco, não durma 2 dias. Então se puder deixar esse like aí, se inscrever no canal. Também se você puder deixar o hype nesse vídeo, se já no celular você tem a opçãozinha de hypar, e eu sei que isso ajuda bastante o canal. E é isso, eu não vou atrapalhar mais você do que eu já tô atrapalhando, pode ficar com o vídeo. Qual que é o seu jogo favorito? Eu queria começar esse vídeo com essa pergunta por causa de um motivo simples. Ela não tem uma resposta certa. Eu posso perguntar pra milhares de pessoas e eu sempre vou ter uma resposta diferente. Tem uma galera que adora o GTA San Andreas pela história daquele universo, os personagens, ou só porque pode atropelar idosos e dar tiro nos outros. Uma outra galera pode me responder que o jogo favorito é God of War do PlayStation 2, tem aquela saga toda, é muito legal, o sangue, violência, gameplay é muito boa. A galera da Nintendo pode falar que o melhor jogo de todos os tempos é a franquia Pokémon, desde os Pokémons clássicos até o Legends Arceus. Mas acontece que a verdade é, não existe um consenso de qual seja o melhor jogo do mundo. Até porque não é assim que funciona, não existe uma fórmula que você segue e você faz um jogo perfeito, senão ia ter milhares de jogos aí que, nossa, esse jogo é perfeito, ele é incrível. Os jogos, eles são marcantes por motivos diferentes. E na verdade, eu diria que dependendo do momento da sua vida que você joga um jogo, pode ser diferente. Ele pode ficar melhor ou pior. Por isso que hoje eu tô aqui pra contar a história do meu jogo favorito. Um jogo que, pra muita gente, é um jogo nada demais. É um joguinho de texto da RPG Maker. Só que pra mim, esse é um jogo que marcou tudo e mudou a minha vida nesses últimos anos. Eu tô aqui pra contar a história de One Shot, o jogo que simplesmente destrói a quarta parede. E aproveitando que esse vídeo já tá gigantesco, que eu não quero mais enrolar ele, eu vou passar só o Edzinho aí, nosso patrocinador oficial do canal, que tá sempre ajudando a gente, ainda mais fazer projetos enormes de 1h30. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, obrigado, None, e você aí, maldito, no final do vídeo não esquece de dar uma checada ali pra você me ajudar, porque esse vídeo deu trabalho pra caralho. Mas é isso, agora sim, pode ficar com o One Shot. Antes de mais nada, eu acho um negócio curioso, que assim que você inicia o jogo pela primeira vez, diferente do jogo iniciar, que é o que você espera, ele tem uma dedicatória, dizendo dedicado para o nosso amado amigo Felix the Judge. Um cara que você provavelmente não conhece, mas que foi o criador de uma fangame chamada Home. Sendo esse jogo, o Home, uma fangame do jogo Off, que é um jogo muito conhecido pela comunidade do RPG Maker. Off hoje em dia pode não ser o maior jogo de todos os tempos, mas na época ele até que fez um bom sucesso e muita gente gostava do jogo. Inclusive, entre todo esse amor da comunidade, a gente justamente teve a fangame Home criada pelo Felix. Off era um jogo que tinha uma história macabra, o que chamou a atenção de muita gente, mas um grande ponto que o jogo tinha é que ele destruía a quarta parede, já que o personagem do jogo tinha ciência que ele era só um personagem e até o próprio jogo falava pra você não jogar ele. E essa ideia toda era tão legal, era uma ideia tão diferente, que inspirou os criadores de One Shot a seguirem pelo mesmo caminho. Infelizmente, em 2017, o criador da fangame Home acabou sofrendo um acidente de carro e não conseguiu sobreviver, deixando pra trás o legado de ter criado uma das melhores fangames de Off e agora sendo a maior inspiração pra One Shot, que inclusive até teve uma versão também feita na RPG Maker justamente por causa do Home. E é no fim da dedicatória que a nossa aventura finalmente vai começar pelo mundo de One Shot. Aonde o jogo se inicia com a gente vendo uma coisinha muito, mas muito fofa. E a gente então conhece pela primeira vez o Nico, que é o protagonista desse jogo. Nessa primeira sala a gente basicamente só tem que andar e tentar entender o que a gente tem que fazer. Com a primeira coisa e a mais evidente sendo que tem um controle brilhando no chão e pegando ele você ganha um controle remoto. Mas ao lado a gente também tem um computador e acessando ele a gente vê que precisa de uma senha pra conseguir entrar. Sem ter a senha eu só tentei qualquer número aleatório e deu acesso negado, então eu só tentei voltar pra tentar descobrir o que eu tinha que fazer na primeira fase. Indo até o inventário do jogo a gente vê que em cima do controle tá dizendo que é muito difícil ler no escuro. E nisso a gente pode ir até a janela e ver que um feixe de luz tá atravessando a janela e pegando o controle e interagindo com a janela, BUM!
a gente tem a senha. E aí, indo até o computador e colocando a senha, eu vi que eu coloquei a senha errada, porque ela tava numa ordem diferente do controle. E aí, com isso, eu precisei voltar e anotar as coisas num caderninho pra descobrir qual que era a senha certa. E aí, colocando a senha certa, a gente consegue acessar. O computador, então, inicia e a gente consegue ver um textinho em cima dele. Você me encontrou. Por quê? Mas já é tarde demais. Não resta muito do mundo. Isso ficará evidente quando você for lá fora. Esse lugar nunca mereceu a salvação. Ainda quer tentar? Então lembre-se disso. As suas ações aqui afetarão Nico. Sua missão é ajudar Nico a ir embora. E o mais importante, você só tem uma chance, Ironic. E meu amigo, nesse momento não passava nem o Wi-Fi. Porque se você ainda não percebeu, isso aqui era uma janela no meu PC. O jogo ele simplesmente abre uma janela chamando você pelo nome. E isso é só bizarro, porque você não coloca o nome em nenhum momento. Ou pelo menos seria se o nome do meu PC não fosse Pichau, porque eu comprei a porra do PC e nunca mudei o nome. Então a cena ficou bem ridícula na minha jogatina. Pelo menos deu pra filmar a questão de que isso aqui é realmente uma janela fora do PC, mas foi bem broxante ter botado o nome errado no PC. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente consegue ouvir o som de uma porta destrancando. E indo até lá, a gente tem mais uma parte do mapa. Nessa área a gente tem uma televisão e mexendo nela a gente pode ver que ela solta algumas faíscas. Uma lareira que tem um pouco de lenha que talvez dê pra acender. Um frasco de álcool na geladeira. Álcool esse que o Nico acaba pegando, né? Afinal de contas, álquinho. E a última coisa que a gente consegue encontrar é uma porta com uma fechadura. Explorando um pouquinho mais no lugar, eu não encontrei mais nada que fosse útil. Mas voltando até o primeiro quarto, a gente consegue mexer num lixo que tava no banheiro e encontrar um graveto. E aí, com tudo que a gente encontrou, a gente consegue molhar o graveto com um frasco de álcool e enfiar ele dentro da televisão que estava soltando faísca, fazendo com que ele acenda. E agora, com o graveto aceso, a gente pode colocar ele na fogueira e iluminar aquela sala. Com a sala acesa, a gente consegue ver que tem um negócio brilhando no chão e pegando ele, a gente descobre que isso é a chave do porão, que deixa a gente abrir uma porta e chegar até uma escadaria, onde lá a gente consegue encontrar uma lâmpada jogada no chão. E chegando perto dessa lâmpada, o Nico acaba pegando ela e ela começa a brilhar. E agora, com a lâmpada, a gente pode voltar até aquela porta que estava trancada e usando a lâmpada na porta, a gente consegue finalmente sair dessa sala. E aqui, já pela primeira sala do jogo, eu acho que deu pra entender basicamente como vai ser toda a nossa jornada pelo mundo de One Shot. Sendo que, como esse jogo veio da RPG Maker, grande parte dele é você interagir com os objetos pra saber o que você tem que fazer. Alguns jogos de RPG Maker até conseguem ter o luxo de ter um sistema de batalha, como por exemplo o próprio Omori, que tem um sistema baseado em emoções, mas o One Shot acabou indo pra um lado completamente diferente, sendo um jogo baseado numa história e no que você pode fazer com os elementos do mapa. Mas enfim, de volta pro jogo, conseguindo sair da primeira sala, a gente acaba parando em um lugar completamente diferente, onde o Nico aparece numa sala com um monte de terminais de computadores quebrados. E saindo dessa sala, a gente tem uma cena que mostra aonde a gente tá. O Nico tá num lugar que parece mais um planeta abandonado, com um monte de robôs sem energias e umas crateras pelo chão. E andando um pouquinho mais por essa área, a gente consegue encontrar um robô que fala com a gente, sendo esse o Profetobo. Um robozinho muito fofinho que vai estar aqui pra explicar pra gente tudo o que tá acontecendo. E justamente por ser o cara que vai ensinar pra gente sobre esse mundo e por ser muito bonitinho também, ele vai ter que ir pra um rank B como personagem muito foda. O Profetobo então explica que há muito tempo atrás havia uma profecia que o Messias chegaria na Terra e que ele viria de um lugar estranho e desconhecido pra salvar o mundo da escuridão. E falando com ele, ele pode explicar um pouco melhor sobre esse mundo, a lâmpada, o computador ou sobre como o Nico pode voltar pra casa. E perguntando sobre aquela lâmpada na mão do Nico, o Profetobo explica que aquele é o novo sol do mundo deles, dizendo que alguns anos atrás o sol ficava em cima da torre mais alta do mundo, oferecendo luz e vida pras pessoas, mas em algum momento o sol se apagou, e que desde então o mundo estava por um fio, já que não tinha mais luz naquele lugar, sendo que tudo que restou era um pouquinho da energia do sol antigo que estava fazendo o mundo continuar vivo por um tempo. Só que assim que essa energia acabasse, o mundo já não teria mais salvação. E é por isso que o Nico tava ali, já que agora ele portava um novo sol e o objetivo dele era levar até a torre e conseguir instalar a luz no novo mundo. E perguntando sobre o computador que a gente encontrou mais cedo, o Nico conta que no computador ele viu a mensagem: suas ações afetarão Nico. Mas já que ele era o Nico, ele queria saber pra quem que era essa mensagem. Só que é aí que o Profetobo diz que essa mensagem era pra Deus, ou melhor dizendo, pra pessoa que tá jogando esse jogo, dizendo que esse jogador vai ser o grande guia nessa jornada. Nisso o Profetobo até explica que o Nico, como ele é o Messias, ele é o único que tem a habilidade de conversar diretamente com o Deus desse mundo. O Nico então até fecha o olho pra conversar com a gente e a gente pode conversar diretamente com ele dentro do jogo. E no meu caso, aproveitar pra mudar o meu nome no jogo, porque tava Pichau ainda, então sem mudar. Falando diretamente com a gente, o Nico só fala que é um prazer em conhecer. E com isso ele volta todo fofinho pra falar com o Profetobo, falando que conseguiu ouvir a voz de Deus e falando com ele. Perguntando sobre o mundo, o Profetobo explica que aquele mundo é dividido em 3 áreas e que honestamente foda-se, porque a gente vai viajar nessas áreas, então foda-se. E perguntando como o Nico poderia voltar pra casa, o Profetobo só fala que a missão dele é instruir sobre aquele mundo ao Messias, e que ele foi programado sem mais nenhuma informação além daquilo. O Nico então todo fofinho agradece o Profetobo e agora a gente tá livre pra explorar o resto do mundo. Nessa área mesmo a gente já tem uma casinha e entrando dentro dela tem um monte de coisa pra gente descobrir, como uma caixa interessante que o Nico não consegue abrir, um mapa que explica o funcionamento do mundo, e sim, momento otaku aqui, parece muito as muralhas de Shingeki.
Além disso, também tem uma máquina grande que tem espaço pra colocar alguma coisa dentro dela. E por fim, mais alguns robôs sem energia e mais um computador. Andando um pouquinho pelo lado dessa área, a gente consegue encontrar uma fábrica. E dentro dessa fábrica a gente tem a única máquina que tá ligada dentro desse mapa, que é uma prensa. E um detalhe muito legal é que o Nico tem várias interações. Então se a gente abrir o inventário e tentar colocar o frasco vazio dentro daquela máquina, o Nico vai falar que não faz sentido nenhum isso, porque vai ficar só com um monte de caco de vidro pra todo lado. Inclusive, se você tentar colocar o sol deles, o Nico vai ficar desesperado. Mas pelo Nico ser um personagem cheio de vida, ele também fala que ele não vai fazer isso, e é bem legal as interações que você consegue fazer com ele pelo mapa. Até porque grande parte da premissa de One Shot não é você simplesmente controlar um personagem e resolver os enigmas pelo mundo, mas sim você interagir com o Nico, conversar com ele, saber do que ele gosta, tem medo, e o personagem vai reagir ao que você fizer. Não sei se isso aqui chega a ser spoiler, porque isso vai acontecer daqui a pouquinho, mas mais pra frente o Nico começa a interagir tão bem com você, que ele começa a ter vários diálogos, e você acaba sendo o melhor amigo que ele tem naquele mundo. E juntando isso com o fato do personagem ser extremamente fofo e amável em qualquer lugar do jogo, ele é obrigado a ficar no ranking S como um amorzinho por ser um personagem mais incrível que esse jogo tem. Mas de volta ao jogo, explorando um pouco pelo mapa, a gente consegue encontrar uma área nova, mas indo até lá, o Nico fala que ele não consegue respirar. Então acaba voltando sozinho e a gente entende que é pra ir lá em outro momento. Nessa área a gente também consegue encontrar um cofre de metal que pede uma senha de 6 dígitos. Só que como a gente ainda não tem a senha, a gente só ignora ele por enquanto. Então por fim, depois de muito tempo explorando sem encontrar nada, a gente finalmente encontra uma casa. E entrando nela, a gente encontra mais uma pessoa, sendo essa a Silver. Conversando com ela, ela entende que o Nico é o Messias, porque ele tava carregando o sol, só que ela diz que ela não esperava que ele fosse um gato, ou essa criatura que o Nico é. O Nico até fala que ele não é um gato, ele é uma pessoa, e que se ele fosse um gato, ele estaria andando de 4 por aí. E de fato, não podemos mentir, ele tá certo. Mas enfim, falando com a Silver, ela disse que pode até parecer meio frio, mas ela acha que o Nico não deveria salvar aquele mundo, porque ele já tá à beira da destruição, e que talvez nem o sol vai reverter aquilo. E como o Nico acabou de chegar e ainda não viu muita coisa, ele só fala pra Silver que ela não pode desistir tão fácil assim das coisas. A Silver então acaba dizendo que como o Nico acabou de chegar ali, o grande objetivo dele seria chegar até a torre pra conseguir colocar o novo sol. Só que ela também diz que a torre tem um poder que ninguém compreende, então ninguém sabe o que vai acontecer quando o Nico chegar lá, se ele vai ser mandado pra casa ou não. E ela ainda diz que é melhor o Nico não contar com essa hipótese dele poder voltar pra casa. Ainda na casa da Silver, se a gente mexer um pouquinho, a gente consegue encontrar uma chave de fenda na parede, que a Silver fala que a gente pode ficar com ela. E explorando do lado da casa da Silver, a gente consegue encontrar uma caverna, onde se o Nico tentar entrar, a Silver vai correr desesperada, falando que o protocolo dela não deixa que pessoas entrem ali sozinhos, e que sendo assim, ela ia acompanhar o Nico até lá dentro. Dentro dessa área, a gente consegue encontrar uma pequena cabeça de robô que tem uma câmera, e que pela reação do Nico, ele não gostou muito de saber que era uma cabeça de robô. E tendo a câmera e mexendo um pouco no inventário, se a gente tentar juntar a câmera com aquela chave de fenda, o Nico vai acabar tirando a lente da câmera, tendo agora uma lente pra gente poder usar. Andando nessa área, então, a gente consegue descobrir que ali era uma mina abandonada, e se a gente tentar andar por ali, a Silver vai acabar parando a gente, falando que aquilo ali é muito perigoso e que ela não vai poder deixar passar. Então, não tendo mais nada pra fazer, a gente pode voltar e explorar o resto do mapa. E indo agora até o outro lado do mapa, que a gente ainda não explorou, o Nico acaba encontrando um robozinho desativado em cima de um barco. E interagindo com ele, o Nico pergunta se a gente tá por aqui. E respondendo ele, ele fala que esse robô parece estar sem energia e muito enferrujado. Só que o Nico fala que a gente pode tentar consertar esse robô, já que ele tem um barco e ele poderia levar a gente até essa torre que a gente precisa ir. Logo acima desse robozinho, a gente acaba conseguindo encontrar uma área que tem um cano de metal no chão. O Nico então pega o cano de metal e do lado dele a gente consegue encontrar uma cama. E aí, mexendo na cama, o Nico fala que ele tá com sono e pergunta se ele pode tirar um cochilo. E respondendo que ele pode tirar o cochilo, o Nico acaba indo deitar e o jogo simplesmente fecha. E na moral, isso aqui é muito foda. E não, eu não vou ativar a porra do Windows. Abrindo o jogo mais uma vez, então, a gente vê o Nico em um lugar completamente branco, no que parece ser uma plantação de trigo. E depois disso, então, a gente vê que isso, na verdade, foi um sonho que o Nico teve. Ele acaba contando pra gente que teve um sonho e a gente pode dizer que assistiu o sonho dele. E ele então acaba dizendo que achou que ele tinha voltado pra casa, contando que na verdade da onde ele vem, o sol não é uma lâmpada, e sim uma grande bola de fogo no céu. E a gente então pode conversar um pouco com o Nico, já que ele achava que a gente também era desse mundo. A gente pode falar então que não vem daqui, que da onde a gente vem o sol na verdade é uma bola de fogo também e não uma lâmpada. E nisso que o Nico tá falando, a gente entende que o mundo da onde ele veio se parece muito com o nosso mundo real. E esse momento que a gente tem com o Nico de conversa é o que aproxima muito a gente com o personagem, principalmente pela inocência que o personagem apresenta, fazendo perguntas bobas, tipo se a gente dorme de noite ou se a gente fica usando o computador, sendo que essa resposta é óbvia, que é claro que a gente fica no computador, afinal de contas dormir não dá XP. Mas enfim, depois de todo esse diálogo com o Nico, ele fala que é melhor a gente voltar pro jogo. Dando uma olhada no meu inventário, eu percebi que aquele cano de metal que eu tinha não combinava com nada que eu tinha encontrado, sendo assim, eu voltei pra explorar um pouco mais o cenário. O que eu fiz então foi voltar até aquela caixa que eu tinha encontrado e tentar usar o cano pra bater na caixa e abrir ela. Só que aí o Nico fala que o cano não cabe debaixo da fenda da caixa, mas que talvez a gente pudesse achatar ela de alguma forma. E nisso a gente pode voltar até aquela única prensa que eu tinha encontrado e tentar colocar o cano dentro dela. E fazendo isso, a gente
consegue pegar um pé de cabra. E agora com ele a gente pode voltar até aquela caixa e conseguir abrir ela. E dentro da caixa a gente consegue encontrar uma bateria de metal quebrado. E caso você não se lembre, a gente tinha conseguido encontrar um gerador mais cedo. Então eu resolvi tentar levar essa bateria até o gerador. E o Nico vê que a bateria cabe perfeitamente, só que ainda não tá acontecendo nada. Então usando aquela lente que a gente tinha pego antes e colocando dentro da bateria, a gente consegue fazer uma bateria normal. Só que agora ela tá sem energia. E dando uma olhadinha ali no canto, você consegue perceber que tem um íconezinho em cima da bateria que parece que a gente já sabe o que tem que fazer. Sendo que pra avançar a gente tem que pegar a bateria e juntar com o sol, fazendo com que ela fique carregada. E agora, tendo a bateria completamente carregada, quando a gente coloca ela dentro do gerador, a gente consegue finalmente ligar todo esse lugar. E até saindo desse lugar, a gente consegue ver que todos os robôs que estavam desativados agora estão vivos e voltando a andar por aí, já que a bateria voltou. E junto com eles, aquele computador que tava ali também voltou a funcionar. E mexendo no computador, a gente vê que ele tá falando diretamente com a gente. Veja o que tá progredindo nesse mundo, Ironic. Mas esse avanço termina aqui. Acredito que precise de um código para destrancar uma caixa. Bem, o código não se encontra nesse mundo. E então mais uma janela se abre. Você entende o que eu quero dizer, Ironic? E respondendo que não, o computador continua conversando com a gente. Você ainda não entende o quanto esse mundo tá deteriorado, não é? Na maioria das vezes, peças dispersas por esse mundo se perdem por aí. Mas esse código, esse documento, é uma exceção. Eu consegui salvá-lo porque eu sei que o Nico precisa dele pra continuar sua missão. Agora, encontre-o. E agora se prepara pro momento mais foda desse jogo. Porque quando o computador disse documento, ele tava se referindo à nossa pasta de documentos do PC. E abrindo a pasta de documentos, a gente pode ver que lá dentro tem um arquivo chamado document.oneshot. E abrindo esse documento, a gente tem uma mensagem. Olá. É que tá criptografado. Eu lhe dei um diário que contém partes inscritas numa Também deixei... Procure um cofre de metal na beira do oeste, entre o mar e o ponto de observação. O código necessário é 410988. Então, voltando pro jogo, a gente tem que ir até aquele cofre que a gente tinha encontrado mais cedo. Mexendo com o cofre, o Nico pergunta se a gente viu algum código por aí. E colocando o código que a gente encontrou na pasta de documentos, a gente finalmente consegue abrir esse cofre. Nico até pergunta pra gente como a gente conseguiu encontrar o código, já que ele não viu nada, e a gente só pode falar que alguém ajudou a gente. Perguntando pro Nico o que tinha no cofre, ele fala que lá dentro tem uma máscara de gás, o que deixaria a gente atravessar aquela área que ele não conseguia respirar. Mas junto disso, também tem um livro, que o Nico diz que não consegue ler porque tá em uma língua muito estranha. Sendo assim, a gente só vai embora até que do nada um glitch aparece pelo meio do mapa e o Nico fica desesperado perguntando o que é aquilo. Felizmente, eu sendo um bom medroso, já vazei dali pra não descobrir da pior forma o que era aquele negócio bizarro. E aproveitando que agora a gente tinha aquela máscara, eu levei o Nico até a parte de cima do mapa pra gente poder avançar. Nessa área a gente consegue encontrar mais uma daquelas fábricas e dentro dela a gente consegue encontrar uma luva de borracha. Nessa área da fábrica a gente também tem algumas tábuas que a gente consegue usar o pé de cabra pra quebrar. E dentro dessa área que a gente entra, a gente tem um bilhete com algumas instruções. Sem romper o lacre, injete a luminescência líquida no frasco. Balance vigorosamente pra ativar a reação. Utilize o mais rápido possível. Observação: se ocorrer a separação dos elementos, agite o recipiente de novo. Atenção, é obrigatório o uso de máscara de proteção após essa etapa. O ácido resultante é relativamente mais forte do que o produto de limpeza comuns. Lendo então esse texto, o Nico fala que não entendeu porra nenhuma do que estava escrito, e logo do lado disso a gente também consegue encontrar uma esponja de limpeza. Saindo dessa fábrica, a gente consegue encontrar mais um pedaço arrancado de um livro que dá a entender que essa solução que a gente aprendeu a fazer é na verdade uma solução para limpar ferrugem. E sabendo disso, a ideia é tentar fazer esse produto para conseguir limpar aquele robô que tinha um barco. E caçando alguma forma de conseguir fazer o ácido, a gente consegue chegar numa cidade de robôs. Essa areazinha é bem interessante, tem vários robozinhos pra gente conversar e entender um pouquinho melhor sobre o que tá acontecendo nesse mundo. Tendo até um momentinho em que o Nico fala que encontrou uma foto de robô, e nisso a gente pode pedir pra ele imitar um robô, e aí ele fala que adora comer baterias e foda-se fofo. Mas além disso, nessa área a gente consegue encontrar uma seringa que vai ajudar a gente a poder fazer aquele ácido que tinham falado mais cedo. Então o que a gente tem que fazer agora é seguir aquelas instruções, e andando um pouquinho pelo mapa, a gente consegue encontrar um pouco do ácido sendo liberado em um lugar. A gente então pode pedir pro Nico pegar um pouco desse ácido numa garrafa, e mais à frente nessa área a gente consegue encontrar uma bolha que parece ser uma espécie de gelatina. Isso então, usando aquela seringa que a gente tinha encontrado no médico e colocando nisso, a gente pode remover um pouco dessa gelatina. E aí, juntando a gelatina com aquele frasco de fumaça, a gente consegue fazer o ácido. E voltando então pra falar com o robô, a gente vê que agora ele tá ligado, já que a gente tinha conseguido acender a bateria desse lugar. Ele então agradece a gente por ter arrumado o gerador e se apresenta como o Remobô, que pode não ser o nome mais estiloso do mundo, mas pelo menos esse chapéuzinho dele é estiloso pacas, o que pelo menos leva ele pra categoria de ok, eu gosto, porque eu gosto do estilo dele. O Remobô então conversa com a gente, só que ele lembra que tá enferrujado, e nisso a gente pode usar aquele ácido que a gente conseguiu pra poder desenferrujar ele. Fazendo isso, ele então agradece a gente e fala que agora ele pode levar a gente pra onde a gente quiser. O Nico então pede pra ir até essa tal de torre que tinham falado, só que quando o Remobô vai fazer os cálculos, ele acaba não encontrando o lugar. E a gente descobre que de tanto tempo que ele ficou enferrujado, o sistema de navegações dele sofreram uma pane. E aí quando o Nico pergunta se tem alguma coisa que a gente pode fazer, ele fala que a gente precisa falar com a engenheira-chefe, que nesse caso é a Silver. Falando então com ela, o Nico fala que conseguiu consertar o robô,
robô, mas que o sistema dele tá quebrado. E ela então fala que tem um negócio que pode ajudar a gente, e entrega um pingente de trevo. E diz então que entregando esse pingente até o robô, ele vai conseguir usar o sistema de navegação reserva pra levar a gente até a próxima ilha. Agora então, com um pingente a gente já poderia ir embora, só que eu aproveitei pra conversar com a Silver mais uma vez pra saber se ela não queria alguma coisa. E ela fala que na verdade queria poder jogar uma última partida de xadrez com o Nico. E durante essa partida com a Silver, o Nico conversa com ela, joga xadrez, e ela acaba citando uns tais de robôs evoluídos, dizendo que ela não entende muito bem o porquê isso acontece, mas alguns robôs podem evoluir e ir além da programação deles, sendo ela a última robô evoluída que ficou nessa parte do mundo, já que todos os outros foram levados até a torre. E como última mensagem da Silver, a gente tem uma conversa muito honesta dela dizendo que talvez devolver o sol não vai melhorar o mundo, porque na verdade ele já tava desabando muito antes do sol desaparecer, e que ele só foi a gota d'água pra aquilo tudo. Mas o que ela pelo menos consegue admitir é que o Nico vai ser uma segunda chance pras pessoas, uma chance de ter esperança de um mundo melhor. E pois é, eu precisei resumir bastante os diálogos da Silver, mas é muito triste você ver os diálogos com ela e ver essa falta de esperança que ela tem no mundo. Sendo que dá pra ver que ela quer o melhor do mundo, mas ainda assim que ela não confia mais nesse lugar. Sendo assim, eu preciso deixar ela como uma personagem muito foda na tier list, por saber que ela ainda é boa lá dentro, mas que ela já tá completamente destruída por fora. No fim, depois de tomar um pau na partida de xadrez, a gente pode se despedir da Silver e voltar até o Remobô pra conversar com ele. E lá, mostrando o pingente, ele consegue reativar o sistema de navegação reserva e diz que ele pode levar a gente até a próxima área do mapa. Só que ele diz que o Nico tá levando muita coisa e que ele precisaria deixar algumas coisas pra trás pra poder avançar. Isso então o Nico deixa pra trás o pé de cabra, as máscaras e as luvas, e o Remobô leva a gente até a próxima parte do mapa. E eu queria aproveitar esse momento pra falar o quanto as músicas desse jogo são densas. Por ser um joguinho de história, eles acabaram indo pra um lado de não ter uma musiquinha feliz tocando no fundo, mas uma música que te passe a emoção necessária. E sério, as músicas desse jogo são tensas, é gostoso de ouvir, mas não é uma sensação de alegria. É uma coisa muito legal, é curioso demais. Por fim, voltando pro jogo, pegando essa carona com o Remobô, ele leva a gente até o vale. Ele então fala que tudo que ele se lembra é que tem uma aldeia ao norte e que ele não pode mais ajudar. E quando o Nico pergunta se vai ficar tudo bem com ele, o Remobô lembra pro Nico que ele não é evoluído. O Remobô vai então embora e, continuando a nossa aventura, a gente finalmente consegue chegar na entrada do vale e ter uma visão sobre todo esse lugar. Nessa área no vale a gente consegue entrar e encontrar algumas pessoas pássaros pra conversar. Conversando com eles a gente entende que essa área que a gente tá foi alagada há muito tempo atrás, desde que o sol desapareceu. E desde então as pessoas têm buscado alguma forma diferente de viver por ali. Indo então até a vila que o Remobô tinha falado pra gente, o Nico encontra uma pastora de carneiros pedindo ajuda com eles. Só que assim que ele se oferece pra ajudar, a pastora fala que isso é muito perigoso porque o Nico tá levando o sol do mundo deles nas mãos. E ela diz então pra gente voltar quando a gente tiver com as mãos livres de alguma forma. Um pouco mais à direita do vilarejo a gente consegue encontrar mais um personagem, sendo esse o Magpie, que é um personagem que tem uma vendinha de trocas de itens. E que assim esse personagem é um poço de carisma e se eu não colocar ele no muito foda eu vou estar mentindo. Falando com ele, ele basicamente fala que a gente pode tentar trocar itens com ele em troca de alguma coisa que ele tenha. Eu acabei escolhendo aquela moeda então que a Silver tinha dado pra gente, só que quando a gente tenta trocar, o Nico fala que isso não é uma boa ideia. O legal é que mesmo que o Nico não queira trocar a moeda, o Magpie ainda dá algumas informações muito interessantes sobre os itens que a gente quer trocar. Como o próprio pingente, que ele disse que já tinha um parecido que ele conseguiu trocar uma vez por uma caixa de música, que é o item mais importante da coleção dele. E infelizmente, como eu tava sem nada pra trocar, eu acabei simplesmente seguindo o caminho e ver o que eu consegui encontrar. Indo dessa vez em direção oposta à vila, o Nico consegue ouvir uma voz. E chegando perto, a gente descobre que esse é o Calamus, um menino pássaro que tava buscando pela sua irmã que tava desaparecida. E assim que ele vê o Nico, ele já reconhece instantaneamente que aquele é o Messias por estar carregando o sol do novo mundo. E o Nico então já pergunta como ele pode ajudar o Calamus a reencontrar a irmã dele que tá desaparecida, dizendo que a última vez que ele viu ela foi pelas ruínas daquele lugar. Indo então até essas ruínas, a gente acaba encontrando um robô guardião que diz que a gente só pode entrar se a gente puder assinar o nosso nome. Então a gente sabe que tem que ignorar isso aqui e voltar em outra hora, e explorando um pouco mais a gente consegue encontrar uma outra entrada pras ruínas, onde a gente consegue ver que tem várias trepadeiras bloqueando o caminho dentro dela. E explorando por dentro das ruínas que a gente acaba conseguindo encontrar mais um computador. E interagindo com ele, olá novamente, Ironic. Parece que eu preciso ajudar você mais uma vez. Caso contrário, Nico não progredirá. Dessa vez a informação que você precisa está no lugar mais acessível da sua máquina. Conseguiu? E eu sei que talvez você tenha ficado confuso agora com o que o computador quis dizer, mas eu vou remover o zoom dessa cena pra você entender melhor. Porque na verdade no momento em que você clica no seu computador, o wallpaper do seu PC muda, sendo esse wallpaper, como o próprio jogo disse, a chave pra resolver o próximo enigma. Voltando pro jogo então, eu fui caçar onde tava esse enigma que precisava dessa chave, só que eu acabei encontrando um outro lugar.
lugar, chegando numa área cheia de vinhas aonde tinha uma mulher no meio delas, sendo essa mulher a Maisie, uma moça que fica muito feliz em ver o Nico a primeiro momento, só que quando o Nico fala que quer ajudar ela, porque ela parece muito debilitada, ela fala que infelizmente já não tem mais tempo, e que a última coisa que ela queria fazer, na verdade, era poder sentir o sol uma última vez. Até perguntando pro Nico se não teria problema se ela pudesse segurar o sol um último momento antes que a vida dela se esvaísse. O Nico até pergunta se aquilo vai salvar ela, mas ela fala que não, só vai fazer ela ficar feliz uma última vez. E nessa hora o Nico pergunta pra gente se a gente pode emprestar o sol pra ela ou não, e nesse caso eu deixei com que ela ficasse com o sol. Maisie então agradece e fala que as vinhas pelo mapa devem ter desaparecido, já que agora ela já não tava mais com medo da morte. E deixando o sol com ela, a gente finalmente tá livre pra poder voltar a explorar o mapa e ir pras áreas que a gente não tinha acesso antes. E voltando então àquela sala que tava bloqueada, a gente consegue entrar dentro dela e encontrar um padrão no chão. Como o próprio computador disse, a gente já tem a chave pra resolver esse mistério, sendo o wallpaper do PC. E desenhando então esse padrão no chão, a gente consegue resolver o enigma e encontrar uma garota pássaro, sendo essa a Alula, a irmã do Calamus que tava desaparecida. Falando com ela, a gente fala que encontrou com o irmão dela mais cedo e que ele tá procurando por ela. E voltando então até onde o Calamus estava, a gente pode entregar a Alula de volta, e lá ela conta que ela ficou presa nas ruínas por causa de alguns quadrados que apareceram, iguais àqueles quadrados na primeira parte do mapa. Quando o Nico pergunta o que eram aqueles quadrados, o Calamus só fala que são coisas ruins que estão aparecendo pelo mundo, e que as pessoas que encostam naqueles quadrados ficam estranhas, e o que ele ouviu dizer é que parece que o mundo tá deteriorando, por isso esses quadrados começaram a aparecer pra consumir tudo. Por fim, como forma de agradecimento por ter ajudado, o Calamus pergunta se a gente não quer visitar a casa dele. E respondendo que sim, a Alula já fica toda felizinha e a gente vai até a casa deles no meio das ruínas. O negócio engraçado é que tem um quadrado nesse lugar que o Nico fala que não tem como eles passarem por lá. Aí a Alula mete uma bica no quadrado pra eles poderem passar. E o Nico fica com uma cara maravilhosa e fala, nossa, como eu não pensei nisso. Por fim, chegando até a casa do Calamus e da Alula, eles falam que querem dar uma coisa especial pra gente. E nisso a Alula entrega uma pena brilhante de presente pro Nico. Com os dois falando que aquela pena é muito especial, porque ela veio de uma mulher que tinha penas que brilhavam no escuro e que ela conseguia ver o futuro. Eles até falam que o pai deles queria que eles ficassem com a pena de herança, mas já que o Nico era o messias daquele mundo, ele merecia ficar com ela. E que, na moral, eu de novo tive que resumir muito, mas tanto o Calamus quanto a Alula são personagens incríveis de ler os textos e acompanhar a história deles. O que não me dá escolha senão não colocar eles na categoria de irado como personagens muito legais desse jogo. Agora então com a pena eu tive a ideia de tentar usar ela pra assinar o documento do robô, só que ele simplesmente não funcionou, ele não falou nada. E voltando a explorar o mapa eu encontrei mais uma areazinha, dessa vez com alguns robôs, onde conversando com eles dão uma garrafa de água pro Nico. E nisso eu já tive a ideia de correr pra ir trocar com o Meg pra a garrafa d'água, só que lá ele fala que não se interessa porque ele tem vidro à vontade e a água ele pode pegar de graça. Então de novo, sem muita coisa pra fazer, eu voltei a explorar o mapa e consegui encontrar mais uma daquelas camas, aonde de novo o Nico fala que tá cansado de caminhar e pergunta se ele pode tirar um cochilo. E deixando ele cochilar, o jogo fecha de novo. Abrindo o jogo mais uma vez, a gente de novo volta nos sonhos do Nico. Só que dessa vez, além da plantação de trigo, a gente também consegue ver a cidade dele ao longe. E assim que ele acorda, ele fala que teve outro sonho e pergunta se a gente viu esse sonho também. E nisso de novo a gente pode ter mais uma conversa com o Nico, dessa vez com ele conversando sobre a aldeia dele, de onde ele vem. Ele também pergunta pra gente se a gente já foi no mar, se a gente já conheceu as praias, e até fala que ele não gosta muito de dormir no escuro, falando que ele tem um pouco de medo. E ele até agradece a gente diretamente, falando que fica muito feliz que é a gente que tá guiando ele por esse caminho. Mas por fim, depois da conversa, ele fala que acha que é melhor a gente ir embora logo e a gente tem que voltar à nossa aventura. Dessa vez, aproveitando que eu tava sem a lâmpada, eu resolvi voltar pra conversar com aquela pastora de carneiros. E agora falando com ela, ela fala que como o Nico tá com as mãos livres, ele pode ajudar ela a pastorear os cardeiros. Sendo esse jogo um jogo baseado nos joguinhos de RPG Maker, obviamente teria um puzzle, dessa vez de organizar os cordeiros pra conseguir ajudar a pastoreira. Aonde terminando de organizar tudo e voltando pra falar com ela, a gente ganha um pedaço de lã. E de novo, meio desacreditado, eu voltei pra tentar falar com o Meg pra ver se ele queria trocar alguma coisa com um pedaço de lã, e dessa vez ele finalmente aceitou. E em troca da lã ele oferece um pouco de tinta, que é justamente o que a gente precisava pra poder assinar aquele bilhete. Inclusive nessa hora é curioso que o Nico ele pergunta o que a gente tem que fazer, e a gente pode tentar pechinchar com ele, e isso é genial. Principalmente porque o Nico fecha a cara quando a gente tenta pechinchar. E acredite se quiser, mas pechinchar funcionou porque a gente ganhou uma camiseta de brinde muito foda. Por fim, aproveitando que agora eu tinha como assinar, eu resolvi voltar pra buscar a minha lâmpada antes de continuar pra avançar no jogo. Só que voltando no lugar onde a Maisie tava, ela não tá mais lá, e a lâmpada tá apagada. Nisso então o Nico instantaneamente fica em choque, desesperado com o que aconteceu. Só que na hora que ele pega a lâmpada no chão, ela de novo começa a brilhar. E com isso o Nico já fica mais relaxado, sabendo que ele não tinha estragado tudo. E naquele lugar onde a Maisie tava, o Nico vê que tem alguma coisa no chão, e ele vê que é um grão de milho. E imaginando que a Maisie deve ter deixado ele ali, ele acaba levando ele. Saindo de dentro das ruínas e juntando a pena junto com o pote de tinta, a gente consegue fazer uma caneta. E agora então a gente finalmente pode voltar pra falar com o robô e assinar o documento que ele pedia, tendo finalmente acesso pra avançar até a próxima parte do mapa por dentro das ruínas. O Nico então avança por essa parte do mapa até que de repente
mais alguns glitches aparecem bloqueando a passagem pra gente poder voltar pro vale. E nisso tudo que o Nico pode fazer é tentar correr de lá o mais rápido possível enquanto vários glitches voltam a aparecer. E é aí que correndo de lá a gente finalmente consegue chegar até a cidade, onde dessa vez agora a gente tá bem perto da torre, que é o nosso objetivo final. Na entrada da cidade a gente consegue encontrar um robô que dá boas-vindas ao Nico e fala que ele deve ser bem-vindo ao refúgio. E é ele que diz que o Nico deve pegar o elevador pra conseguir chegar até a Torre Celestial. Só que ele diz que a torre é um lugar muito difícil de compreender e que talvez a gente precisasse passar na biblioteca e encontrar com a diretora pra conseguir entender um pouco melhor. E avançando por essa área a gente de novo consegue ouvir uma voz. Só que dessa vez é uma pessoa muito puta gritando com alguma coisa. E indo lá falar com esse cara a gente conhece o Lamplighter. E que sim, eu vou chamar pelo nome em inglês mesmo, porque o nome em português dele é Acendedor de Lampiões e não é um nome muito bom. Na verdade é um nome horrível, não. Falando então com o Acendedor de Lampiões, sacanagem. Falando então com o Lamplighter, ele conta que tá tentando descer o elevador, mas que alguém arrancou os botões do painel. E agora que eles estão sem o botão pra poder ir pra superfície, eles não têm como ir até a superfície. E como o Nico precisa chegar lá pra poder chegar na torre, ele sugere deles montarem mais um botão. E pra fazer isso então a gente volta pra explorar o mundo. E explorando um pouquinho por ali, a gente já consegue encontrar de novo o computador. E falando com ele, ele diz: você precisará disso em breve. Pegue essa película e exponha ao vazio. A resposta se revelará quando você trouxer o papel de volta. E nisso o Nico diz que o computador cuspiu uma folha transparente estranha. E olhando essa folha no inventário, a gente tem simplesmente vários números sem sentido. E aí, sem saber o que fazer, eu simplesmente saí dali e voltei pra explorar o mapa. E nisso, uma das áreas que a gente consegue chegar é uma sacada, onde o Nico consegue ver a cidade à distância. E ele então conversa um pouquinho com a gente, falando que aquele lugar era muito maior do que a aldeia onde ele morava. Até tem um momentinho que ele para e olha diretamente pra gente pra perguntar se a gente também mora numa cidade grande ou se a gente mora numa aldeia igual ele. E tendo em vista que eu moro praticamente no Cocoricó, eu e o Nico temos muita coisa compartilhada. E aí, respondendo pra ele que a gente também mora numa aldeia, ele conversa com a gente como deve ser assustador morar na cidade grande, e esses momentos com o Nico são muito especiais sempre. Logo depois disso eu voltei pra caçar o que cacetas que eu tinha que fazer pelo mapa, até chegar em uma cafeteria, onde lá dentro a gente consegue encontrar com a Ling, uma moça muito gentil que trabalha nessa cafeteria, que trata o Nico de forma muito fofinha, principalmente porque ela fala que o Lamplighter tava ali mais cedo e que ele tava extremamente puto, que ele não tá conseguindo descer, que mais uma vez não tem como, a Ling é extremamente fofinha, ela é muito legal de conversar, o que me obriga a deixar ela na categoria de muito foda junto com essa galera aí. Além dela, na cafeteria a gente também consegue encontrar uma lata de café vazia que o Nico pega. E saindo da cafeteria, explorando um pouco, eu acabei encontrando mais uma cama que o Nico pede pra deitar. Com ele tirando um cochilo, mais uma vez o jogo fecha. E voltando no jogo de novo, o Nico dessa vez tá sonhando com a mãe dele que tá servindo panquecas. E quando ele acorda, ele pergunta então de novo se a gente viu o sonho dele, e a gente pode responder que sim. E ele então tem mais um momentinho de conversa com a gente, falando sobre panquecas e sobre aniversários. E que me desculpa quebrar completamente o momento, mas eu tava arrumando o vídeo e aí eu parei num frame que o Nico falou: mas eu não preciso mais que cu. E eu só queria compartilhar isso, eu sei que eu fudi totalmente a sua experiência com esse vídeo, desculpa. Mas eu achei isso que eu precisava mostrar. Mas enfim, o Nico então fala pra gente continuar nossa aventura e a gente tem que voltar pra andar pelo mapa. A gente consegue conversar um pouco com o Lamplighter e ele fala que o plano dele de chutar a porta agressivamente não tá funcionando e fala pro Nico continuar tentando achar um jeito de entrar. Meio perdido sem saber pra onde eu tinha que ir, eu acabei voltando pra conversar com aquele robô guardião. Ele então fala que ali é o jardim e que ele não poderia deixar ninguém passar a não ser que essa pessoa tivesse o grão sagrado. E que sim, eu sei que você pensou engraçadinho do caraca. Mas na verdade esse grão sagrado era o grão de milho que a Maisie tinha deixado pra trás. E agora equipando o grão de milho e falando com o guardião, ele fala que como a gente tá levando o grão sagrado, o nosso objetivo vai ser plantar ele. E entrando então nesse jardim, a gente consegue encontrar um espacinho no meio do mapa onde a gente pode colocar a semente. O Nico então coloca a semente, só que ele percebe que tá faltando terra, e nisso o nosso objetivo agora é caçar um pouco de terra pra esse lugar. E voltando então, explorando pro único lado que eu ainda não tinha ido, consegui encontrar um banheiro com uma tesoura jogada no chão, que o Nico acaba pegando, encontrar um robô aspirador de pó, que o Nico pode subir em cima dele e ficar brincando. E dentro de um quartinho a gente consegue encontrar um botânico que trabalha com algumas plantas. E falando com ele, ele empresta um pouco de terra pra gente colocar no grão sagrado. E aí voltando até lá, a gente consegue colocar esse pedaço de terra e o Nico percebe que falta água agora. Só que aí, por sorte, a gente tem aquele tubo de água que a gente tinha ganhado do robô no outro mapa. E usando ele, a gente consegue regar a sementinha. E aí, com isso, tudo que a gente tinha que fazer era esperar até que a planta começasse a crescer. Voltando então a explorar mais um pouco, eu acabei conseguindo encontrar alguns ímãs de geladeira. E depois de um tempinho explorando o mapa sem conseguir encontrar mais nada, aparentemente eu já tinha tudo que eu precisava pra poder passar dessa parte. Inclusive, se você voltar pra falar com o Lamplighter, ele fala quanto tempo você tá ali. No caso, eu demorei 48 minutos pra conseguir encontrar as coisas. E tendo tudo agora e mexendo no interruptor, o Nico percebe que não tem nenhum fio vazio. E nisso o Lamplighter fala que ele não é engenheiro, mas provavelmente aquele negócio ali era uma tecnologia magnética. E nisso a minha primeira ideia era usar os ímãs que a gente tinha encontrado pra entrar ali, só que eles simplesmente não entravam. Tentei então juntar eles com a lata pra conseguir enfiar ali, só que a lata era de alumínio e não grudava. E nisso, depois de 40 minutos batendo na cabeça sem saber o que cacetas que eu tinha que fazer, eu simplesmente fui embora dali e fui explorar um outro canto do mapa. Isso eu voltei de novo naquele computador que eu tinha encontrado
encontrado mais cedo, porque eu não tinha resolvido o problema dele. Mexendo mais uma vez no computador, ele diz: ainda não faz a menor ideia do que fazer. Imaginei. Quer outra dica? Há um vazio para além das 4 paredes que vinculam o nosso mundo. As bordas da sua visão, onde tudo é obscurecido. Sei que você sabe do que eu tô falando. Passe a película pelo vazio e dê volta. E é nesse momento que a gente lembra que tá jogando One Shot. Porque pegando essa película e movimentando a janela do jogo pelo monitor, a gente consegue encontrar esse vazio que ele tava falando. Que nesse caso é simplesmente a parte de baixo do monitor. E passando a janela por ali, a gente consegue a senha. E voltando pro jogo, a gente sabe que essa senha agora é 63014. O problema agora era que o computador já tinha se desligado e eu ainda não sabia o que fazer com esses números. De volta então a explorar o mapa, eu acabei conseguindo encontrar uma sala que tinha um suporte de fita com um pouco de fita adesiva. Nessa sala, enquanto eu simplesmente ficava brincando com o meu inventário pra tentar pegar alguma coisa que eu não tinha percebido ainda, eu acabei usando a tesoura na lata de metal. E o Nico fala que talvez daria pra fazer algum botão com isso. E nisso ele corta a lata e consegue fazer um botão. E voltando então pra colocar esse botão lá no elevador, o Nico conta que o botão ficou perfeito, mas que ainda falta alguma maneira de conectar. Nisso a gente consegue colocar os ímãs que a gente tinha feito, mas o Nico ainda diz que eles estão meio fracos, já que eles não estão conseguindo juntar no alumínio. Sabendo que tinha um pouco de fita na sala anterior, a gente pode voltar até lá e colocando fita, dessa vez a gente sim consegue finalizar o botão. E agora sim, finalmente com essa nojeira de botão todo cagado, a gente consegue voltar e colocar o botão no painel do elevador. Só que é nessa hora que, de novo, os glitches aparecem, só que eles de repente somem do nada. E como se nada tivesse acontecido, o elevador simplesmente reinicia e pede um código de segurança. Nico, obviamente, então fica completamente assustado pelos quadrados que apareceram, mas o Lamplighter fala que ele já tá acostumado porque eles sempre ficam aparecendo e desaparecendo por aí. E nisso ele fala então que agora a maior prioridade deles era tentar encontrar qual que era o código do elevador, sendo que o único código que a gente tem é aquele código que a gente conseguiu mais cedo com o computador. E usando ele no elevador, a gente finalmente consegue abrir a porta e descer até a próxima parte do mapa. E a gente então tem simplesmente um dos melhores momentos do jogo, com o Nico e o Lamplighter dentro do elevador conversando, que puta que pariu, mano. Que momento genial. Destacado aí por grandes textos e grandes momentos. Foda, muito bem escrito, inclusive. Brincadeiras à parte, dentro do elevador, o Nico até começa a conversar com o Lamplighter e pergunta pra ele sobre o trabalho e o que ele tem que fazer. E o Lamplighter só fala que o trabalho dele é acender as luzes da cidade. E dizendo que agora ele também tá tendo que fazer carregamento de algumas luzes, já que os robôs dessa área foram todos desativados e o trabalho sobrou todo pra ele. Até um momento que eu queria muito destacar, quando ele fala que faz muito tempo que ele não dorme. E pareceu aí fazendo a review de One Shot, é vídeozão de 1 hora e 1 semana. A gente também pode conversar um pouco sobre a cidade com ele, e é aí que o Lamplighter revela que toda aquela área era um refúgio das pessoas que conseguiram fugir das terras áridas. Dizendo que agora, na verdade, os ataques dos cubos estavam tão drásticos que até as pessoas do vale também estavam fugindo pra cá. Dizendo que, querendo ou não, aquele lugar era um pouco mais seguro. E por fim, depois de muita conversa com o Lamplighter, eu simplesmente sou obrigado a colocar ele na categoria de irado nas tier list, porque ele é muito legal de conversar. Não é à toa que eu sou ele na thumb. E aí, por fim, depois de muito tempo, a gente finalmente consegue sair do elevador e chegar na cidade. O Lamplighter então vai embora muito rápido e a gente junto com o Nico agora tem que buscar a biblioteca. Com um destaque rápido ao momento que a gente tá andando no meio de um beco e a gente consegue ver uma imagem de uma raposa aparecendo na tela. E o Nico então só fica completamente assustado com o que acabou de acontecer e pergunta pra gente se a gente viu a mesma coisa, dizendo que aquilo tinha parecido algum tipo de sonho, mas no fim ele acaba só ignorando. Curiosamente, nessa área também a gente tem um beco que tem uma foto de um carneiro, e aí eu acabei usando aquela camiseta que eu tinha ganhado mais cedo. E aí com ela eu consegui entrar dentro dessa sala que tinha um monte de carneiro rodando e que eu não sei o que é, eu não sei o que era pra ser, mas é lindo de ver. De volta pro beco, a gente consegue encontrar mais uma sala que tem alguns plásticos que o Nico diz que podem ser úteis em algum momento. E mais à frente nesse mesmo lugar, a gente acaba conseguindo encontrar mais alguns quadrados, com um robô lá dentro gritando pra gente não se aproximar. O Nico então acaba deixando esse robô pra trás, mas virando uma esquina, ele consegue encontrar aquela raposa que a gente tinha visto antes. Mas é aí que, falando com ela, ela só fala: se você estiver me procurando, desculpa, não podemos conversar, pelo menos não agora. Mas você pode me prometer uma coisa: se você descobrir uma maneira de voltar, volte. E depois disso, ela nunca mais responde. E sim, eu sei que você também tá tão confuso quanto o Nico nessa hora, mas é normal. Sem ter muito mais pra fazer aqui, a gente pode avançar até a próxima área da cidade, onde a gente consegue encontrar com alguns vendedores. Sendo que um deles até tem uma amostra especial de uma pílula que faz a pessoa nunca mais sentir sede. Pelo que o próprio vendedor diz, tendo até a habilidade de fazer as plantas crescerem mais rápido. O Nico então consegue pegar uma dessas amostras e a gente, voltando lá onde a plantinha tava, a gente consegue dar um pouco de água com esse remédio. E até dá pra ver que já brotou uma folhinha em cima do grão de milho, e com isso a gente sabe que a nossa missão aqui já tá feita. Tirando a parte agora que a gente tem que voltar tudo de novo e demora pra caralho. Depois de um tempinho conseguindo voltar, a gente finalmente chega na biblioteca. E falando com o livro-robô, que é o robozinho da recepção, o Nico pergunta se ele tá no lugar certo. Só que aí quando o Nico pergunta o que ele tinha que fazer, porque o robô só falou que ele tinha que chegar até a biblioteca, o robô fala que ele tem que perguntar isso pra bibliotecária-chefe. Então ele liga pra ela e liga por muito tempo.
E ela não atende. Isso o livro robô só fala que ela não atendeu e fala que era melhor pro Nico tentar ir conversar com ela pessoalmente usando a escada de trás. E indo então pra escada de trás, o livro robô fala que a gente não pode passar sem ter um cartão da biblioteca. E quando o Nico pergunta pra ele como conseguir um cartão da biblioteca, ele fala que vai ligar pra bibliotecária-chefe. E ele começa a ligar de novo. Caralho. Inclusive, vamos pegar esse momento e mostrar que às vezes o Nico representa exatamente a sensação que o player tá sentindo. E enfim, mesmo tentando entrar naquela área do bibliotecária-chefe, a gente não consegue porque a gente não tem esse cartão da biblioteca. E o robô fala que ele não pode fornecer pra gente porque ele não é um robô evoluído. Sendo assim, a nossa nova missão é encontrar um cartão da biblioteca pra conseguir entrar na área da bibliotecária-chefe. Voltando pro mapa então e caçando algumas coisas, eu acabei conseguindo encontrar o Lamplighter trocando as luzes. O Nico então pergunta pra ele como conseguir um cartão da biblioteca. E aí o Lamplighter fala que na biblioteca. E aí quando o Nico fala que ele não conseguiu pegar, o Lamplighter dá a ideia de ir até a fábrica, já que tem um bando de cientista nerd e eles ficam pegando livro na biblioteca. Caçando então pelo mapa, eu consegui encontrar essa fábrica que o Lamplighter falou, e lá a gente tem um robozinho de segurança. E ele então passa um puzzle pra gente tentar descobrir a combinação de cores certas, que eu poderia passar bom tempo tentando explicar. Mas eu sou burro, então a minha escolha foi só ficar chutando aleatoriamente milhares de combinações, e acredite se quiser, mas foi bem mais eficaz do que poderia ser. Então depois de chutar todas as senhas... Ai, caralho, meu Deus. Então depois de chutar a combinação da senha, a gente finalmente consegue passar pela segurança do lugar e consegue acessar a fábrica. E chegando lá, a gente já vê que mais alguns quadrados estão dentro da fábrica e atacando, então a gente já sabe que tem que se apressar o mais rápido possível. E avançando lá dentro, a gente consegue chegar na cientista-chefe, que nesse caso é a Kip. O Nico então pergunta pra ela se ela sabe como conseguir um cartão na biblioteca, e ela fala de novo pra gente ir na porra da biblioteca. E aí, explicando toda a situação, a Kip fala que pode emprestar o cartão dela pro Nico. Só que nisso a Kip fala que pra conseguir passar na biblioteca, ele vai ter que passar por um sistema de reconhecimento facial. Então pra isso, o Nico vai precisar de alguma forma de imprimir uma foto dele pra conseguir colocar no cartão pra conseguir passar pela biblioteca. O Nico então agradece, e antes de ir embora a gente pode conversar um pouquinho com a Kip. E ela fala pro Nico como deve ser cansativo ter andado todo mundo até chegar ali, já que agora era a última etapa dessa aventura. O Nico então conta um pouco sobre as experiências que ele viveu, os lugares que ele foi e como esse mundo é bonito. E a Kip então fala que antes do sol ter desaparecido, ele era ainda mais bonito, sendo um lugar brilhante, cheio de coisas. Sendo até irônico que a maior cientista do mundo, que viveu toda a era do sol, acabou que quase nunca via o sol justamente por estar preso no laboratório construindo robôs pra toda parte. E eu de novo tive que resumir muita coisa com os diálogos da Kip, mas ela é uma personagem bem legal de conversar, principalmente porque ela tem amor àquele mundo. Diferente de outras pessoas como a Silver, que simplesmente já perderam toda a esperança, a Kip é uma pessoa que acredita num futuro melhor. Sendo assim, ela vai aqui pra um muito foda do lado da Silver, tamo junto, é isso. Por fim, antes de ir embora, a gente tem mais um negocinho brilhando, e vendo o que é, a gente descobre que é uma cola com glitter. A Kip então fala que o Nico pode levar, já que ela tem bastante por ali, e nisso a gente deve ter alguma coisa pra conseguir colar a foto. Detalhe muito fofo que assim que a gente sai da sala, o Nico pergunta se a Kip não é parente da Silver lá das ruínas, porque elas são muito parecidas. E enfim, agora com o cartão e a cola, a gente só tinha que achar alguma forma de tirar as fotos. E caçando mais um pouquinho pelo mapa, a gente consegue encontrar uma câmera gigante. E que inicialmente a gente não sabe muito bem o que tem que fazer, mas conversando com os vendedores que tem nessa área, eles falam que trabalhavam como engenheiros na mesma área dessa câmera. E eles então começam a explicar que pra câmera funcionar, ela precisa de algumas lentes especiais. E conversando com cada um deles, eles falam a posição de uma das lentes. E aí eu saí perguntando pra todo mundo e anotando as posições deles num papelzinho pra saber onde eu tinha que colocar as lentes. E depois então voltando pra câmera e checando o papel, eu tinha as informações. Lente pesada fica numa ponta, a lente fina fica entre duas lentes curvas, a lente côncava fica entre a lente grossa e a fina, e a lente grossa fica à esquerda da lente curva. E arrumando as lentes e tentando ligar a câmera, ela finalmente funciona. E com isso o Nico finalmente consegue tirar a foto, e agora juntando a foto com a cola mais o cartão da biblioteca, a gente finalmente tem um cartãozinho pra gente. E aí voltando na biblioteca e apresentando esse cartão, a gente finalmente consegue acessar. E aí dentro da biblioteca a gente finalmente consegue encontrar com a George, uma mulher que tem uma cabeça de dado e que sim, tem muitas artes estranhas dela com o King Dice de Cuphead. Chegando lá então, a George já entende que o Nico é o Messias, já que ele tá carregando o sol, e ela pergunta no que ela pode ajudar. O Nico então só responde que ele não faz ideia do que ele tem que fazer agora pra conseguir acessar a Torre Celestial. A George então conta que existe uma entrada pra torre, mas que ninguém sabe como acessar essa entrada. Mesmo tendo lido toneladas de livros, nem ela mesma sabe o que tem que fazer. Que é aí que ela diz que ela acha que precisa da nossa ajuda pra conseguir passar. Só que isso é só uma suposição dela, porque ela nunca conseguiu encontrar nenhum livro que falasse diretamente sobre isso. E é nessa hora que a gente pode pegar aquele diário que a gente encontrou lá cedo no início do jogo e tentar emprestar pra ela, pra ver se ela consegue traduzir alguma coisa dele. Ela então fala que vai demorar um pouquinho de tempo pra conseguir fazer isso, e enquanto o Nico tá conversando com ela, ele acaba ficando com sono no meio da conversa. E é aí que ela fala que tem uma cama logo ao lado pra ele poder descansar. E indo até lá, mais uma vez o Nico tira um cochilo e o jogo se fecha mais uma vez. E abrindo o jogo de novo, então, a gente vê mais um sonho do Nico. Só que dessa vez, no meio do sonho, ele acaba olhando pro lado e tendo um choque, porque ele vê a lâmpada do mundo quebrada. E acordando dessa vez, o Nico tá tão nervoso que ele nem conversa com a gente, que só pede pra gente poder ir embora logo. A gente não pode ir lá e conversar com a George, ela pergunta sobre esse cochilo que o Nico teve, e ela fala que a tradução já tá pronta, dizendo que parece que esse diário foi escrito pra gente. E lendo ele, a gente tem as seguintes instruções. Saudações, Ironic. Se você estiver vendo isso, você tá perto da torre. A torre é o domínio de uma entidade arredia.
Esse ser está conectado com o mundo. Por ora, você pode considerá-lo como um espírito do mundo. Ele não tem forma física, mas pode se comunicar através de computadores e outras máquinas. E claro, você sabe do que eu tô falando. Quando você chegou com o Messias, ele entrou em contato com você. Com os próprios meios, a entidade guiará vocês até a torre. A sala da entrada ficará na base da torre. Além do sol, lá você vai precisar também de 3 partes do antigo sol. O Messias não poderá fazer nada lá. Já você, por outro lado, veja o padrão do piso e faça o que ele indicar. A janela vai embora. Portanto, você precisa trazer ela de volta. E depois disso, a George acaba interrompendo a gente, falando que foi só isso que ela conseguiu traduzir. E nisso, então, o Nico pergunta o que são essas 3 partes do antigo sol que estava dizendo no livro. E a George, então, fala que essas coisas são objetos que contêm luminescência amarela. E o Nico, então, lembra que ele tem o âmbar que ele ganhou da Silver e a pena que ele ganhou do Calamus e da Alula. Então, pra ajudar nessa missão, a George resolve que ela também vai dar um último objeto pro Nico, dessa vez um dado. O Nico, então, se despede da George e, por ter sido uma personagem extremamente fofa, eu vou ter que colocar ela em muito foda. É aí que, saindo da biblioteca, o Nico acaba falando que ele tá com muita fome, porque até agora ele não comeu nada. O Nico então volta até a cafeteria da Ling e lá ele pede algumas panquecas pra ela, já que depois que ele teve alguns sonhos com a mãe dele, ele ficou com muita vontade de comer. E esse momento com o Nico é muito bom, ainda mais depois daquele pesadelo que ele teve, que ele não queria conversar, porque a gente consegue ver ele felizinho conversando com a Ling sobre as panquecas que a mãe dele fazia. Só que é nessa hora que, enquanto ele tá falando sobre a mãe dele, que o Nico começa a ficar um pouco desesperado, pensando que ele tá com muita saudade da família dele, e que ele tá com um mau pressentimento, já que ele foi trazido pra cá pra salvar o mundo, e ainda assim tantas pessoas falam que o novo sol não vai fazer nada. E no fim, ele só queria ver a mãe dele mais uma vez. E é nessa hora que a Ling tá ali e acaba parando um pouco pra consolar o Nico, falando pra ele não se preocupar com isso, porque afinal de contas, se ele batalhou tanto pra chegar ali, com certeza as coisas vão dar certo e ele vai voltar pra casa depois disso. E ela até no fim acaba oferecendo mais uma panqueca pro Nico, e eu fico sem escolha se não subir a Ling pra categoria de irado, ainda mais depois de todo esse momento com ela consolando o Nico. No fim, o Nico acaba só agradecendo pelas panquecas e a gente pode voltar pra nossa missão. Isso então, antes de ir até a torre, eu acabei caçando um pouco pelo mapa e resolvi voltar pra falar com a engenheira-chefe. E lá, segurando o âmbar que a gente ganhou da Silver e conversando com ela, a Silver pergunta onde a gente conseguiu arranjar esse pingente. E o Nico então responde que ele ganhou de uma moça robô. Inclusive ele fala que ela parecia muito com a Kip. E ela então revela que a Silver na verdade era um experimento dela e a primeira robô que ela fez baseada nela mesma, feita pra ser uma robô que não fosse obrigada a seguir os códigos. Um robô que pudesse ser livre como uma pessoa. Mas infelizmente, enquanto ela tava fazendo os códigos, ela percebeu que isso gerava muita contradição. E isso fez com que a Silver fosse uma robô muito instável. Só que então o Nico disse que quando ele conversou com a Silver, ela não parecia ser uma pessoa instável, ela inclusive conversou de forma totalmente normal. E aí a Kip disse que já faz um tempo que consertaram ela, quando um amigo dela veio e conseguiu estabilizar o estado volátil que ela tinha. E com isso a Silver já estava completamente perfeita, mas a Kip acabou ficando tão brava, tão nervosa com o que tinha acontecido, com os erros que ela tinha feito, que acabou que a Silver acabou desistindo dela, e por isso ela acabou fugindo e indo até o início do mapa. A Kip então só fala pra gente não se preocupar e diz pro Nico guardar muito bem aquele colar porque ele é muito especial pra ela. Depois disso então, a gente finalmente tá livre pra ir até a entrada da torre. Só que chegando dentro da torre, a gente não encontra nada, só um desenho no piso. E lembrando do que o livro dizia, ele falava pra você olhar o padrão do piso e fazer o que ele indicasse. A janela vai embora, mas você tem que trazer ela de volta. E se você ainda não entendeu o que a gente tem que fazer, pois bem, esse jogo não destrói a quarta parede à toa, porque pra continuar, a gente tem que pedir o que o piso da sala pede, que nesse caso é o botão de fechar a janela. Então, fechando a janela do jogo e abrindo ele mais uma vez, a gente então consegue ver mais um sonho do Nico, onde de repente ele simplesmente começa a acordar dentro do sonho. E a gente então aparece dentro da torre, onde o Nico de repente simplesmente perdeu o sol. Nessa hora, meio desesperado, ele pergunta pra gente o que aconteceu com o sol. Só que ele não consegue mais conversar com a gente. E então, ficando desesperado, o Nico simplesmente começa a vagar pela torre. Até que depois de um tempinho, ele encontra um computador. E interagindo com ele, a voz do computador conversa dessa vez com o Nico. Olá, Nico. Parabéns, você está dentro da torre. O Nico então pergunta por que o computador tá falando com ele, se ele sempre conversou com a gente. E o computador então responde: o Ironic se foi. Precisei entrar em contato direto com você. O Ironic cumpriu a sua missão. E você também, Nico. Agora, você pode descansar. Tudo o que aconteceu aqui será como um pesadelo. Quando você acordar, estará em casa. E o Nico então começa a ficar meio chateado, porque ele achou que ele chegaria até o topo da torre e colocaria o sol, trazendo esperança pro mundo. E o computador só responde: você fez um bom trabalho. Você já salvou o mundo, Nico. Você não tá feliz por isso? E antes que o Nico consiga responder, o computador só desliga e ele fica sozinho, restando agora só poder deitar naquela cama. O Nico então dorme e o jogo se fecha mais uma vez.
Quanto a você, Ironic, terminamos aqui. Não volte a esse mundo. E se a gente tentar desobedecer o computador e abrir o jogo de novo, tudo que a gente vai ver é o Nico dormindo. Só que olhando com um pouco mais de atenção, a gente consegue ver que atrás do jogo tem um bilhete. Ainda não acabou. Eu sei o que a entidade lhe disse, mas a história não acabou. Documents My Game One Shot. Procure esse símbolo, depois ative ele e inicie o jogo. Até breve. Sem ter muito o que fazer, a gente segue o que o bilhete pediu, falando pra gente entrar em My Games, procurar por One Shot, e lá dentro a gente consegue encontrar um símbolo, aonde clicando nele, ele abre uma janela no computador com um símbolo de um trevo. Então, abrindo o jogo com esse trevo aberto, a gente finalmente consegue ver o que aconteceu. E que eu só queria parar pra pontuar o quanto essa mecânica é genial. Você poder jogar um jogo e que no meio dele você tem que explorar os arquivos do seu computador pra conseguir avançar. Não consigo nem imaginar o grau de complexidade que foi fazer isso, mas que sem dúvidas é um dos elementos principais pra me fazer amar tanto esse jogo. Mas enfim, avançando o jogo, a gente de novo consegue entrar dentro de um sonho do Nico e dessa vez chamar por ele lá, o que deixa o Nico muito feliz de finalmente encontrar a gente de novo. Só que na hora que ele acorda e tenta falar com a gente, ele de novo não consegue ouvir o que a gente tá falando. O Nico então fica bastante chateado, só que aí que ele percebe que tem alguma coisa no bolso dele que ele não lembra de ter colocado. E quando ele olha, ele percebe que é um trevo preto. E equipando então esse trevo preto, a gente vê que ele começa a brilhar no canto da tela. Mas além disso, de novo, o computador aparece ligado. Você ainda tá aqui. Nico, por que você ainda tá aqui? E você, por que você voltou, Ironic? Eu lhe disse pra ir embora. Você sabia que eu tentaria encurtar a história, não sabia? Você quer mais de mim, não é? Certo. Se você não quiser sair agora, eu vou fazer com que nunca mais consiga. E nisso, ele simplesmente destrói aquela sala e cria só uma porta, aonde entrando por dentro dela, a gente para dentro de um labirinto. E tentando sair pelos lados do mapa, a gente acaba sempre voltando no mesmo lugar, assim como a máquina disse que ela não ia deixar a gente ir embora mais. Só que é aí que fora do jogo que a gente percebe que aquele trevo se transformou em uma página, e que colocando essa página em cima da tela do jogo, a gente consegue ver aonde fica a saída do labirinto. Nesse momento então, o nosso objetivo é simplesmente ficar alinhando a página junto com o trevo e sabendo pra onde a gente tem que ir. Mas junto disso, a gente tem alguns textos bem interessantes, que já que esse jogo é sobre a história, se prepara porque aí vem texto. No passado, eu lhe contei o mínimo possível sobre a entidade. Desculpa por isso, eu não queria colocar o bibliotecário em perigo. O ser tem o hábito de silenciar as pessoas que ficam sabendo da sua verdadeira natureza. Infelizmente, eu já vi isso acontecer com amigos muito queridos. Mas não se preocupa, a entidade não pode tocar em você. Também não pode fazer nada comigo. Eu já parti desse mundo do meu jeito. Nunca quis que a entidade existisse, mas agora que ela tem autoconsciência, uma coisa ficou clara. A entidade busca a morte. Morte de si mesma, morte do mundo. Um desejo implacável que se manifestou fisicamente. Você já viu as cicatrizes. E nesse exato momento, a entidade tá fazendo tudo o que pode pra impedir o seu progresso, mesmo que por alguns minutos, antes de você trazer inevitavelmente o sol ao topo da torre. E é aí que você, Deus, fará o julgamento final do mundo. E é claro que a entidade entrará em contato com você de novo. E quando fizer, ela enganará você para quebrar o sol. E isso aniquilará o mundo na mesma hora. Depois disso, um silêncio e mais outro. Não é tão simples. E nisso eu não prestei atenção em qual porta que eu tinha que ir, pisei na porta errada e precisei reiniciar essa porra e demorou muito tempo. Calma aí, já volto. Eu sinto muito, eu não sei o que fazer numa situação dessas. Mas eu acho que eu tenho que te contar a verdade. O sol é o vínculo do Messias com esse mundo. E se o sol ficar intacto, o Messias ficará preso aqui. Se o sol se quebrar, o mundo acabará. Mas é a única forma de o Messias voltar pra casa. Então, depois de resolver o último puzzle, a gente vê que aquela sala inteira se transforma numa sala aonde tá a lâmpada. O Nico então fica feliz que ele conseguiu reencontrar a lâmpada, mas ele ainda tá muito abalado que ele não consegue mais conversar com a gente. Só que é nessa hora que a gente finalmente consegue falar com ele de novo. E ver a carinha do Nico de alegria não tem preço depois ele finalmente conseguiu ouvir a gente. A gente então consegue falar com o Nico que a gente nunca deixou ele pra trás e que a gente só não tava conseguindo falar com ele. E o sol que tava no chão então começa a brilhar de novo. E assim que o Nico pega ele, a gente volta pra primeira sala que a gente tava no começo do jogo, onde dessa vez todo esse quartinho parece estar muito mais arrumado do que ele tava antes, e no lugar da onde tinha uma fechadura, agora tinha uma porta. E entrando lá dentro de novo, a entidade manda uma mensagem pra gente. Então, você veio mesmo. Eu acho que você venceu, Ironic. Eu lhe direi como salvar o mundo. Quando chegar no topo, quebre a lâmpada e... Ah, é brincadeira. Eu sei que você tem uma certa pessoa ajudando você, e ele já contou sobre a escolha, certo? Você ainda quer salvar o mundo? Por que tem tanto interesse nisso? Você ainda nem descobriu o que esse mundo é. Eu disse no início que a sua missão era ajudar o Nico a ir embora, porque o Nico não faz parte desse mundo. Nico é a única coisa que vale a pena salvar aqui. A escolha final é sua. Eu não posso ir contra a minha programação. Você só tem uma chance. Se você quebrar a lâmpada, o Nico acordará em casa como se tudo fosse um sonho. Porém, se você devolver o sol, ele vai ter que carregar o peso do seu sacrifício. Pelo menos, diga a verdade pro Nico. Você se importa com o Nico, não? E então a gente consegue pegar um elevador pra subir até o topo da torre. Só que é aí que no meio do caminho, por ter passado tanto tempo com a gente, o Nico percebe que a gente não tá normal.
normal. E ele então pergunta se a gente não tem nada pra falar. E a gente então precisa dizer pro Nico que não tem como salvar os dois. Ou a gente salva o Nico quebrando a lâmpada e levando ele de volta pra casa, ou a gente devolve a lâmpada até o topo do sol, mas nesse caso a gente não sabe o que vai acontecer com o Nico. O elevador então para e a gente finalmente chega até o topo da torre. E o Nico então pergunta o que a gente tem que fazer e diz que a escolha é nossa. Qual a coisa certa? Devolver o sol ou levar o Nico de volta pra casa? E essa então acaba sendo a grande dúvida do jogo. O que fazer? Salvar todas as pessoas que você encontrou pelo meio do caminho, ou simplesmente levar o Nico, a pessoa que você mais conversou, que você mais conectou, e conseguir salvar ele levando ele de volta pra casa? Honestamente, isso não vai ter uma resposta certa e vai depender da sua experiência e do que você viveu nesse mundo. E infelizmente, eu sei que muita gente vai ficar brava, mas depois de tudo isso, eu decidi que eu ia devolver o sol e arriscar, mesmo sem saber o que ia acontecer com o Nico. E mesmo preocupado, sem saber o que ia acontecer com ele, o Nico mesmo diz que a gente tem razão, e que a gente não pode permitir que todo mundo ali morra por egoísmo dele. O Nico então coloca um novo sol naquele lugar, e a gente consegue ver o brilho dele emanando pelo mundo. E a gente então consegue ver o que o novo sol causou no mundo. Vendo todo mundo que a gente encontrou finalmente conseguindo ver o sol. Desde a Lula e o Calamus, até a Silver, que nem esperava poder ver de novo a luz do sol algum dia. O Profeta Obo também aparece feliz depois de ter apresentado o mundo ao Messias, conseguindo até ver o que aconteceu com aquela plantinha que o Nico tinha plantado mais cedo. A gente então consegue ver aquele quarto que a gente viu no início do jogo, só que dessa vez sem o Nico. E a gente tem então um final muito triste, porque a gente conseguiu salvar o mundo inteiro, mas o Nico não apareceu de novo. E eu sei que isso é um pouco bizarro, triste saber o que aconteceu, mas a gente ainda tem mais uma chance. Porque voltando nos arquivos do jogo, a gente consegue de novo ir naquele trevo, e dessa vez tem uma mensagem lá. Parece que você cumpriu a sua missão no mundo, e eu compreendo. Eu sei que você quer voltar, mas a entidade se chama One Shot por um motivo. Essa restrição foi implementada há muito tempo, e no momento não é possível removê-la, pelo menos pra mim. Eu não conheço toda a sua gama de poderes, e por isso me perdoe se isso parecer tolice. Mas se você pudesse me fazer um favor e tentar uma coisinha pra mim. O registro do save do seu jogo pode existir em algum lugar do seu computador. Talvez até mesmo no mesmo lugar desse diário que você tá lendo agora. Documentos, meus jogos, One Shot. E esse registro, esse avanço salvo, tem um arquivo que talvez você possa manipular. Tente removê-lo do seu lugar atual, ou na verdade basta excluí-lo. Peço desculpa novamente porque eu não sei a extensão dos seus poderes. Se a minha descrição confundiu você, eu também peço desculpas. E nesse caso, pelo menos a descrição não me confundiu e tudo que eu fiz foi apagar a pasta One Shot do meu computador. E agora eu quero que você se sente e se prepare, porque a gente vai jogar de novo um jogo que só é feito pra se jogar uma vez. E reabrindo o jogo, a gente volta até o menu inicial dele. Coisa que a gente não tinha feito até agora, porque sempre que a gente abriu o jogo, a gente voltava em um sonho do Nico. A gente tem de novo então a cutscenezinha inicial, só que dessa vez, assim que o Nico acorda, a primeira coisa que ele faz é chamar pela gente. E com isso então ele fica muito perplexo com o que aconteceu e só pergunta, pera, por que eu falei essa palavra? Pronto, 4 pessoas que gostam de ReZero estão assistindo esse vídeo, pronto, felizes? O Nico acorda então no começo do jogo falando que essa palavra, esse nome irônico, parece uma coisa muito familiar, como se ele já tivesse vivido isso. E aqui eu confesso que esse momento é meio triste, porque toda a trajetória que a gente vive com o Nico é uma coisa muito íntima, e assim que ele acorda e fala que não lembra da gente, é uma coisa que dói de ouvir. Mas enfim, a gente acaba ignorando isso e acessando o computador pra pegar a senha. Só que dessa vez, ele pede uma senha especial, em texto, dizendo que a dica é documentos. Aonde nesse caso, de novo, a gente volta até a pasta documentos e encontra alguns textos lá dentro. Parece que você conseguiu remover as restrições. Nesse caso, tá tudo pronto pra continuar. As preparações necessárias foram feitas. Dependendo das suas ações, a sessão pode tomar um rumo bem diferente. Se você conseguiu reconhecer pelo menos o meu símbolo, saberá o que fazer. Confesso que será meio arriscado. É bem provável que o estado da entidade tenha piorado e muito. E se isso acontecer, imagina. Eu aqui lhe pedindo favores só pra aumentar a sua apreensão assim que você concordar. Eu vou compreender se você deixar algumas perguntas sem respostas. Vou compreender se você não quiser acreditar num final feliz. Vou compreender se você tiver só com medo do que pode acontecer. Porque eu também tô com medo. Se você gosta do mundo como ele tá, se você se satisfez com a história como ela é, se você realmente não quiser ver nada mudado, pro bem ou pro mal, então finja que você nunca viu isso e continue a sessão normalmente. Não uso meu diário pra nada além do habitual. No entanto, essa opção continuará pra você. É por isso que eu lhe imploro que considere. O Messias, o mundo, meus filhos, todos merecem um final feliz. Obrigado por me escutar e adeus. E voltando então de volta ao game, a gente pode colocar a senha, que caso você ainda não tenha percebido,
tava marcada na nossa cara. Já que voltando naqueles documentos e lendo com atenção, você vai ver que tem algumas letras maiúsculas. E anotando então todas as letras, a gente tem a palavra solstício. E colocando então solstício na senha do computador, a gente finalmente consegue acessar. E a entidade então de novo começa a fazer a apresentação, falando que você me encontrou e tudo mais. Só que no fim da apresentação, ela percebe que isso não tá certo. Nós já passamos por isso, não é, Ironic? Mas isso era pra ser impossível. Você só teve uma chance e não deveria ter outra forma depois disso. O computador então não fala mais nada e a gente pode começar o jogo normalmente. Sendo que dessa vez a gente já começa com aquele diário estranho no nosso inventário. Mas enfim, a gente resolve o primeiro enigma da primeira sala e consegue recuperar a lâmpada. E sair então dessa sala voltando até as Terras Áridas. Nas Terras Áridas então a gente consegue voltar e falar mais uma vez com o Profeta Bo. Só que dessa vez conversando com o Profeta Bo, o Nico parece se lembrar um pouco sobre a nossa última vez. E nisso então, quando o Profeta Bo fala pro Nico fazer contato, ele pergunta pra gente se ele já encontrou com a gente em algum momento. E a gente pode responder então que sim. Só que ele vai falar que ele não lembra do que aconteceu. E fala que isso pode até parecer meio estranho. Mas ele no fim acaba só relevando e falando que é um prazer em conhecer. O Nico então termina de falar com o Profeta Bo e a gente continua jogando o jogo normalmente. Isso até o momento que a gente vai falar com a Silver, porque conversando com ela e indo até a caverna, uma coisa muito estranha acontece. Porque andando no meio da caverna, outra imagem aparece do nada. E o Nico de novo fica gelado. A Silver então aparece correndo perguntando se tá tudo bem pro Nico, porque parecia que ele ia desmaiar. E ele então conta pra Silver que ele viu alguma coisa, mas que ele não sabia o que era. Parecia mais que um pequeno sonho. Ele tinha visto um robô com um olho amarelo. E a Silver então fala que aquilo é muito curioso, porque curiosamente existia um robô com um olho amarelo que sempre ficava voltando pra estação de mineração. O Nico então fica conversando com a Silver até o momento que ele percebe que alguma coisa no bolso dele tá brilhando. E quando ele olha, ele percebe que é o diário. Silver então comenta com o Nico sobre a luminescência daquele objeto, já que as pessoas naquele mundo entendiam que a luminescência era baseada no sol. Que o Nico então percebe que ele já sabia disso de alguma forma, só que ele não lembra de ninguém ter contado pra ele. E nisso então a Silver comenta que o dono daquele diário provavelmente também é o dono do medalhão que ela tem. E que se ele tá brilhando agora é porque deve existir algum motivo. Pegando então o diário no bolso do Nico, a gente vê que tem um desenho feito em cima do diário. E que aquilo parece ser um desenho da sala que o Nico tá. Tendo um rabisco de um carrinho, que é um negócio que não tinha na sala da primeira vez. E aí nisso, se alinhando um pouquinho melhor pra tentar encaixar o desenho na sala, ele consegue se encaixar perfeitamente e nisso o carrinho aparece. E eles então comentam como esse carrinho simplesmente apareceu do nada quando o Nico tava olhando o diário. E agora então, aproveitando que esse carrinho tinha aparecido ali, a gente podia aproveitar o resto da mina que a gente não tinha conseguido ver da primeira vez. E a Silver fica acompanhando a gente ali por fora do carrinho, porque ela tem os pés magnéticos e ela consegue andar pelos trilhos, muito foda. Só que nisso, enquanto a gente andava por essa área, o computador manda uma mensagem pra gente. Eu não reconheço esse lugar no protocolo. Isso definitivamente não é o que deveria pra estar acontecendo. Não é o que eu deveria estar te mostrando. Como você veio parar aqui? Só uma pessoa vem na minha cabeça. Ele entrou em contato com você? Há quanto tempo ele vem fazendo isso? Agora não importa. Você tá passando dos limites. Dê meia volta e por favor volte. Coisas ruins acontecerão. Coisas muito ruins. Nesse ritmo, Nico ficará em perigo. Por favor, volte. E a gente então pode simplesmente ignorar essa voz e continuar avançando até chegar no fim desse túnel. E a Silver então conta que toda aquela área é uma grande sala de observação que parecia estar intacta. Só que de repente, um dos monitores acaba ligando, o que faz ela correr desesperada pra ver o que estava acontecendo ali. E a Silver então fala que aquilo é muito estranho e que ela precisava investigar e pergunta se não tem problema se o Nico ficar sozinho por um tempinho. E aí que explorando um pouquinho por essa área, a gente consegue encontrar aquele robô do olho amarelo, sendo esse o Prototype. Um robô que encontrando com ele, ele diz que ele reconhece a luz nos nossos olhos e fala que o nosso destino era ser encontrado por ele. Então conversando um pouco com ele, a gente acaba descobrindo que o Prototype tá sem memórias, porque elas foram removidas por segurança. Mas das poucas informações que sobraram, ele sabia que ele tinha um protocolo de inicialização. E assim que a gente mostra pra ele o livro que a gente tava carregando, ele fala que já começou. O Prototype então remove o disco de memória dele e fala que agora a gente tem que encontrar algum jeito de recuperar as lembranças dele. E assim, sem informações nenhuma, a gente tem que tentar encontrar uma forma de recuperar as memórias do Prototype. Só que por sorte, nessa sala a gente tem a maior dica que a gente vai precisar, que é um painel com 6 botões e os números 110, 117, 112, 118, 113 e 119. O que originalmente pode não fazer sentido nenhum, mas como a gente já jogou esse jogo antes, a gente sabe que esses números são baseados nas casas da Vila Robô que a gente foi mais cedo. Eu aproveitei então pra levar o Nico pra ver o que eu tinha que fazer na Vila Robô, só que quando eu tava saindo eu acabei conversando com a Silver. E ela fala que uma coisa muito interessante é que nesse painel que ela tá vendo, parece que são algumas câmeras filmando todo o mundo dela. Só que o curioso é que ela nunca viu nenhuma câmera por lá. É como se alguma câmera acompanhasse alguém dentro daquele mundo e depois simplesmente desaparecesse. No caso, essa câmera é a câmera do player, caso eu ainda não tenha percebido. Eu voltei então lá, consegui abrir aquela caixa, peguei a máscara de gás e fui até a cidade. E chegando lá, justamente, a gente consegue ver esses números em cima dos prédios e aí eu percebi que eu tinha que anotar alguma coisa. Só que aí eu percebi que eu não sabia o que eu tinha que anotar, então eu tive que voltar correndo pra falar com o Prototype pra descobrir o que eu tinha que fazer. E mexendo um pouquinho naqueles painéis, eu descobri que eles têm alguns ícones e nisso eu tinha que anotar o que eu ia encontrar em cada uma das casas. Nisso eu então voltei e fui anotando cada coisa que eu encontrava em cada
cada uma das casas da cidade dos robôs. E aí, terminando de anotar tudo em mais uma folhinha de caderno, eu voltei até o prototype e coloquei a seguinte ordem: 110, robô; 117, nada; 112, médico; 118, robô; 113, nada; e 119, energia. Colocando então um último símbolo, a gente finalmente consegue resolver o enigma e consegue descobrir a senha para poder recuperar a memória do prototype. Então, fazendo o download da memória dele nesse computador super conveniente que apareceu aí do lado, o Nico finalmente consegue entregar a memória dele de volta. E é aí que, conversando então com o prototype, a gente finalmente entende que ele é outro robô evoluído, que ele tá aqui com uma missão de ajudar a gente. E é aí que o prototype fala provavelmente as coisas mais importantes desse jogo até agora. Nico, você se lembra do final? Só o fato de você ter me encontrado significa que você já esteve no final desse mundo. Você já veio a esse mundo antes. Na realidade, você atravessou o mundo inteiro, chegou na torre e no final você colocou o sol no lugar. Ou não, isso não importa. O que importa é que você tá aqui agora. O Ironic conseguiu contornar a restrição de uma chance que o jogo tinha e trouxe você de volta. E nessa hora, diferente do que você pode estar imaginando, o Nico acabou ficando muito triste com tudo que aconteceu, imaginando de por que as memórias dele foram apagadas, o que aconteceu pra ele ter sido privado das memórias que ele tinha. Mas o prototype só fala pra ele prestar atenção e tentar se concentrar, porque já que o Nico é um ser vivo, talvez ele consiga recuperar as memórias simplesmente se focando na torre. E é aí então que o Nico para pra respirar um pouco e tentar entender o que tá acontecendo, e começa a se lembrar de tudo que aconteceu, sendo o Nico de agora o mesmo Nico que a gente passou toda a última campanha, agora com todas as memórias dele recuperadas. E eu confesso que quando eu joguei isso pela primeira vez eu fiquei muito emocionado aqui. E o Nico então comenta como tudo isso é estranho, parece que foi há tanto tempo que ele viveu aquelas aventuras, mas ele ainda não viveu. E agora ele tá na dúvida de, já que ele fez a missão dele, ele entregou o sol, por que ninguém lembra dele? Por que as pessoas não conhecem mais o Nico? E é aí que o prototype então fala que essas pessoas não têm essa capacidade, porque todo mundo aqui são NPCs. E é aí que o prototype simplesmente solta a bomba, dizendo que todo mundo que a gente encontrou, todos são apenas códigos. Na verdade, nenhum personagem ali existe de verdade, até que a gente permita, até que a gente abra o programa. E quando o Nico pergunta que programa é esse que ele tá falando, o prototype só responde: a máquina do mundo. Um simulador de universo executado pelo computador do jogador. E dizendo que, inclusive, eles estão nesse momento dentro da máquina do mundo. Calma que eu sei que é coisa pra caralho pra absorver, mas confia em mim. Logo depois disso, o Nico então fica desesperado, sabendo que ninguém ali é real. Só que é aí que o prototype fala que é justamente o contrário. O Nico é real. Por isso que ele é tão importante. O maior problema da máquina do mundo é que ela não consegue se executar sozinha, e ela exige que alguém de outro universo esteja com ela em pensamento, como se fosse um sonho. Só que além disso, ela também precisa de um lugar físico pra estar, sendo nesse caso, dentro do computador do player que tá jogando. E o prototype até fala que caso o programa seja finalizado no computador, eles vão ficar em um estágio de suspensão até que o mundo volte. Dizendo até que da perspectiva do jogador, a máquina do mundo nem é um programa tão importante assim, não sendo muito diferente de qualquer outro jogo por aí. E meu amigo, o jeito que esse jogo destrói a quarta parede a partir de agora é simplesmente insano. Que ele simplesmente aceita que é um programa rodando dentro do computador e que tudo ali não passa de um jogo pra eles, mas de um pesadelo pro Nico. Nessa hora então o Nico até fica bravo e olha pra gente e pergunta por que a gente criaria um mundo assim? Por que a gente faria uma prisão pra ele? Perguntando se a gente não deveria ser uma boa divindade. Só que o prototype então corta ele e fala que o Nico entendeu alguma coisa errada. A gente não é o criador da máquina do mundo. E que na verdade tudo que a gente tá fazendo é deixar com que o nosso computador crie aquele mundo a partir de um código pré-existente. Dizendo ele que esse mundo inteiro foi criado pra algum propósito muito diferente e que nem ele imagina o que é. Só que muitas coisas deram errado. Surgiram as interferências, os quadrados que a gente viu mais cedo. E dizendo que mesmo que o Nico consiga levar o sol de volta, isso ainda assim não vai acabar. O prototype então fala que o criador do mundo sabe o que pode estar causando os problemas, mas ele não podia fazer nada até agora. Mas já que o Nico conseguiu encontrar ele, significa que ele ajudou a gente. Que basicamente significa que o criador do mundo tá tentando usar a gente e o Nico como uma forma de poder salvar aquele mundo. E o prototype então diz que a melhor coisa que eles poderiam fazer agora é tentar avançar até a torre. E nisso ele pede que o Nico vá até o vale pelo mesmo caminho que ele tinha feito antes, pegando o barco e conseguindo chegar até a cidade. Dando pro Nico tomar cuidado, porque aquela pode ser a última chance que eles têm de poder salvar aquele mundo. E no fim, depois de conversar, a gente pode tentar seguir o caminho até o vale, até o momento em que a Silver consegue descobrir a sala que a gente tá. E lá ela então fica muito curiosa em ver que o prototype tá aqui pelas minas, já que fazia muito tempo que ele tinha desaparecido. Mas o prototype olha pra ela e só passa a missão dela poder escoltar o Nico até chegar no vale, dizendo que ele tem certeza que o ataque de quadrados vai aumentar a partir de agora, então o Nico tem que ser salvo o mais rápido possível. E você bota fé que ela fala não, e aí o prototype fala não, sim, você vai. E aí ela vai mesmo. O Nico então se prepara pra poder sair ali junto com a Silver pra poder ir até o vale. Só que de repente a gente tem mais uma mensagem do computador. Eu me lembro do que aconteceu na torre. O que eu tentei fazer, como você superou tudo. Nós passamos por tudo isso. Era pra ter sido executado apenas uma vez, mas você conseguiu voltar.
Como você voltou? Como conseguiu trazer o Nico de volta? E aí você conseguiu superar até mesmo os limites. Levou o Nico para lugares onde ele não deveria. Foi ele, não foi? E agora o Nico se inquieta. O que aconteceu naquela sala? O que o Nico descobriu? O Nico se inquieta. Eu posso sentir. Mandei voltar, Ironic. Mas você preferiu confiar naquele homem em vez de mim. Não foi nem nele. No livro dele. No fantasma dele. Esse mundo não é real. As pessoas não são reais. Nico se inquieta. Nico está tudo errado. Então mais alguns quadrados aparecem, impedindo que agora o Nico consiga sair daquele lugar. Junto disso, eles também sentem um tremor de terra, mostrando que aquele lugar inteiro vai desmoronar. É aí que o Prototype então aparece, falando que ele tem um túnel reserva para eles poderem escapar. Onde com a ajuda da Silver e da força dela, ela consegue empurrar o computador que estava barrando o túnel e eles finalmente conseguem sair de lá. E o Prototype fica com ciúmes. Palmas aí pra quem vê a tradução BR desse jogo, porque ele é muito engraçado. Seguindo então pelo caminho alternativo, a gente consegue encontrar mais um carrinho de trem que, de acordo com o Prototype, leva a gente até o vale. E é aí que, pegando o carrinho, de novo, a entidade fala com a gente. Eu tentei de verdade, mas eu sinto muito, Nico. Eu tentei proteger você, mas eu não consigo adiar pra sempre. E nisso então, na área que a gente tá, também começa a ter um terremoto. Só que dessa vez a gente simplesmente não consegue fugir a tempo. E a Silver acaba tendo que se sacrificar, segurando a caverna com as costas. E ela então, desesperada, simplesmente manda o Prototype sair dali junto com o Nico o mais rápido possível. Só que quando o Nico pergunta se ela vai ficar bem, a Silver acaba sendo pega pelos quadrados e só grita pra gente ir embora o mais rápido possível. E a gente então tenta fugir junto com o Prototype até o momento em que mais alguns quadrados começam a aparecer. Vendo isso, então, o Prototype tem uma ideia. Ele entrega o disco de memória dele na mão do Nico e assim que ele faz isso, mais alguns quadrados aparecem e ele fica preso em meio aos glitz. Tudo que o Nico então pode fazer é deixar o Prototype pra trás e ir embora até o vale. E mesmo sendo um pouco arrogante em alguns momentos, o Prototype acabou morrendo como um herói na situação, o que eu acho que deixa ele ficar pelo menos num rank muito foda no nosso tier list. E pelo meio do caminho das minas, o Nico fica devastado sabendo que a Silver e o Prototype foram pegos pelos quadrados. E o Nico então nessa situação simplesmente resolve deitar um pouco e pensar sozinho ao lado da lâmpada, no meio das minas e longe de casa. E então depois de um cochilo que o Nico pegou pra refletir, ele finalmente conseguiu chegar até o vale. Só que chegando lá ele percebe que as coisas estão diferentes também, porque dessa vez tem várias vinhas conectando as ilhas nesse lugar. E indo até a entrada do refúgio, ele vê que o lugar tá inteiro devastado por quadrados. Isso eu acabei resolvendo descer e falar com a Maisie pra ver o que tava acontecendo, já que tinha um monte de trepadeiras por ali. E lá ela fica muito feliz em ver que o Messias acabou de chegar. Só que ela fala que não pode ajudar o Messias agora, porque ela precisa se concentrar. Já que desde que esses terremotos começaram, ela tá tendo que usar as vinhas dela pra poder segurar a ilha no lugar, senão elas vão desmoronar e todos os habitantes do vale vão acabar morrendo. O Nico até fala se ela não quer que ele deixe só um pouquinho com ela, pra ela poder ficar relaxada, só que ela fala que se ela relaxar é capaz dela não conseguir se concentrar nas vinhas. E por isso ela pede pra poder ficar sozinha e poder salvar as ilhas ali. Indo então até a casa do Callums e da Lula, a gente consegue encontrar aquele bloquinho no caminho, e aí o Nico lembra que ele pode meter uma bica nesse bloco pra sair dali. E a gente então consegue encontrar com o Callums e com a Lula que estão na frente da casa deles, que também tá coberta por quadrados. E nessa hora então o Nico lembra que da última vez que ele teve com o Callums e com a Lula, eles falaram que tinha uma outra saída pelos fundos. Eles falam então que a passagem acabou ficando inundada recentemente, mas o Nico fala que mesmo assim ele quer dar uma olhada. E indo então até essa passagem que eles comentaram, o Nico acaba tendo mais uma visão. Dessa vez, vendo um menino com um símbolo de lâmpada no peito. A Lula fica desesperada perguntando o que aconteceu com o Nico, porque parecia que ele ia desmaiar, mas ele fala que tava tudo bem, não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. E é aí que ele de novo pega no diário dele e vê que o diário começou a brilhar mais uma vez. E abrindo o diário, ele vê que tem de novo um desenho, só que dessa vez com um barco. Se alinhando de novo como tinha acontecido da última vez, o barco simplesmente aparece naquele lugar. E com isso, o Nico, o Callums e a Lula partem pra ir até o cemitério pra ver o que eles conseguem encontrar por lá. Tendo até direito a gente finalmente poder ver o Nico um pouco feliz depois de tanto problema que ele enfrentou nesse caminho. Mas infelizmente, como a gente não tem muito tempo pra pensar, a gente acaba chegando até o cemitério e a gente consegue ver o Callums e a Lula pensando um pouco no túmulo da mãe deles. O Nico então prefere deixar eles a sós e explorar um pouco o cemitério enquanto isso. E é andando por ali que a gente consegue encontrar mais uma pessoa, sendo esse o Cedric. E é falando com ele que o Cedric fala que já tava procurando pelo Nico há muito tempo, dizendo que no momento em que o Prototype recuperou a memória, ele mandou uma mensagem urgente pro Cedric poder buscar ele com a máquina voadora
voadora. Só que ele disse que isso foi uma péssima ideia, porque o avião dele acabou quebrando no meio do caminho. E um detalhe interessante aqui é que durante a história a gente ouve falar várias vezes sobre um grande homem que andava em uma máquina voadora. Só que assim que o Nico pergunta se esse homem era o Cedric, ele fala que eles devem estar falando do pai dele, que era o antigo piloto da máquina voadora. O Cedric então conta que enquanto ele tava vindo buscar o Nico e o Prototype, acabou que o avião dele bateu em alguns quadrados e ele quase caiu no chão. E ele então diz que ele bem que devia ter ouvido o Prototype, e nisso ele pergunta onde é que o Prototype tava, já que ele não encontrou ele junto com o Nico. E o Nico então revela que o Prototype acabou ficando pra trás e se sacrificando com os quadrados na caverna. O Cedric então fica muito abalado com o que aconteceu, mas então o Nico mostra o disco de memória dele. O Cedrico fala que enquanto ele tiver esse disco de memória, eles conseguem trazer o Prototype de volta. Principalmente porque a gente ia precisar deles pra abrir uma porta grande, só que o Cedric fala pra gente não ligar pra isso por enquanto. Então show, não vou ligar. E enfim, depois de toda a conversa, o Cedric fala pra eles correrem logo até o portão da cidade pra conseguirem chegar até o refúgio. Só que é aí que o Nico diz que o portão já foi tomado pelos quadrados. E a ideia que eles têm agora é tentar consertar de algum jeito a máquina voadora pra que eles conseguissem voar dali. E o Nico então sai numa viagem pra tentar encontrar as peças que faltam pra arrumar a máquina voadora, sendo que ia precisar de uma bateria e de algumas engrenagens. Perguntando então pro Calamus e pra Lula onde a gente pode encontrar isso, eles falam que no meio da cidade tem alguns robôs que podem ter uma bateria e que talvez o Magpie tenha alguma engrenagem pra negociar. E agora, sabendo disso, o Nico volta até a cidade pra tentar encontrar as peças pra arrumar a máquina voadora. Que andando pelo mapa, a gente percebe que a ponte que leva até a vila tá quebrada. E nisso, voltando e conversando com a Maisie sobre isso, ela fala que pode fazer um caminho pra gente. E ela então diz que isso é uma tarefa muito difícil, mas já que é pelo Messias, ela ia usar as últimas forças dela pra conseguir fazer essa ponte. O Nico então se afasta e a Maisie se enfia dentro das raízes. E depois disso, ela nunca mais responde. E que agora, graças ao seu sacrifício, ela é obrigada a entrar na categoria de irado da tier list, por ter sido uma personagem muito foda nesse jogo. E é saindo das ruínas que, graças ao sacrifício da Maisie, a gente consegue cruzar pela ponte. Só que além da ponte, passando por toda essa área, a gente vê várias das raízes da Maisie, incluindo na ponte que a gente precisa pra poder chegar até o vilarejo. E por fim, conseguindo passar por ali, a gente consegue encontrar o Magpie na frente do vilarejo. Conversando com ele, o Nico fala que ele precisa de engrenagens. E então ele diz que a única coisa que ele tem que tem essas engrenagens que o Nico precisa é uma caixinha de música, que era a coisa mais especial que o Magpie tinha. Porém, como esse era um pedido do Messias, o Magpie acaba aceitando e dá pra ele a caixinha. Por fim, agora tendo conseguido pegar as engrenagens, a gente tem que caçar pela bateria, e descendo até a parte de baixo do mapa, a gente consegue encontrar aqueles robôs que a gente tinha visto antes. Falando então com os robôs, o Nico fala que precisa de uma bateria, e os robôs acabam falando que ele tem que levar a bateria central dali. Mesmo que isso vá desativar todos aqueles robôs, ainda assim, era pelo bem da vida e pra proteger o Messias. Pegando então a bateria que o robô pediu, todos os robôs daquele lugar ficam desativados. E o caminho da volta fica bem mais bizarro, porque todos os robôs que a gente tinha visto mais cedo agora estão completamente apagados. A gente então volta levando as peças pra conversar com o Cedric, e lá ele então agradece o Nico por ter trazido as peças e pede companhia enquanto ele tenta consertar a máquina voadora durante a noite. E lá então o Nico pergunta o que vai acontecer quando eles chegarem lá e o que eles têm que fazer. Só que o Cedric então responde que a primeira coisa a fazer é recuperar o Prototype. E logo depois encontrar com mais uma pessoa que o Cedric diz que a gente já deve ter encontrado em algum momento. Quando o Nico então pergunta como é essa pessoa, o Cedric fala que é estranho, mas ela é uma raposa. E a gente então se lembra que a gente realmente já encontrou com ela da primeira vez. E justamente nesse encontro, o que ela diz é que ainda não tá na hora. Inclusive sendo ela que pede pra o Nico voltar se ele conseguir arranjar alguma forma de voltar. E agora então, sabendo o plano, o Nico ainda diz que ele tá meio mal, porque querendo ou não, é muito estranho saber que nenhuma daquelas pessoas ali é real. E o Cedric então só diz que aquilo não é importante, quanto uma pessoa é real ou não, porque eles estão tendo a última oportunidade, mais uma chance de conseguir consertar as coisas, e que isso sim era valioso. E então no meio da noite, enquanto eles conversavam, o Cedric acaba contando como era a história do mundo antigo, falando que o mundo real já foi destruído há muito tempo, e aquela simulação de universo foi uma tentativa dos cientistas de manter a história daquele lugar viva. Eles até contam que no passado as pessoas esperavam ansiosamente por um Messias que chegaria pra salvar o mundo, mas ele nunca veio. Na verdade, o Messias nem teria sequer nascido antes do mundo deles ter acabado. Foi nesse momento então que a sociedade estava acabando sem o Messias que o pai do Cedric, conhecido como o Autor, começou a trabalhar na Máquina do Mundo, o projeto mais ambicioso que ele já tinha feito. A Máquina do Mundo devia ser uma cópia perfeita e detalhada do mundo antigo gerada a partir das memórias das pessoas. Ele então adicionou uma narrativa para que as pessoas conseguissem entender aquela história. Depois que o mundo real foi destruído, aquele código simplesmente ficou flutuando pelo vazio infinitamente.
até o momento em que alguém instalasse ele num computador. Só que é aí que no meio da conversa em que o Cedric finalmente finaliza o avião e fala que eles têm que ir o mais rápido possível. Só que de repente o Calamus e a Lula aparecem falando que vários quadrados apareceram e destruíram o barco. E ainda dizendo que os quadrados estavam vindo rápido pra cá e que eles precisavam fugir dali o quanto antes. O Cedric então pergunta se a situação tá tão feia assim e o Calamus fala que dá pra eles esperarem um pouco. Então a ideia dele vai ser levar o Nico até a cidade e depois voltar pra buscar os dois. E assim o Nico vai junto com o Cedric pra máquina voadora. E então depois de tanta desgraça no vale, a gente finalmente tem um momentinho com o Nico aproveitando a viagem de avião junto com o Cedric. Além de ser também um momentinho muito bom pra gente respirar depois do tanto de informação que o Cedric joga no nosso peito. E quando eu falo que o Cedric manda muita informação é porque eu tenho papo de 20 minutos simplesmente lendo o tanto de texto que esse cara manda pra gente. Caralho, Cedric. E com todo respeito, mas com o tanto de informação que eu tive que traduzir do Cedric, eu vou ter que deixar ele num ok eu gosto na tier list porque foi um monte de informação inútil. Mas enfim, depois de algum tempinho, a gente com o Cedric finalmente consegue chegar até o refúgio. E lá o Nico fica completamente encantado como foi legal voar na máquina voadora e fala que ele queria muito fazer isso de novo se ele pudesse. E é até legal a reação do Cedric nessa hora, falando como é legal ver a reação dos novatos voando pela primeira vez. Nem parece que foi o mesmo cara que me fez ler 30 minutos de texto pra porra nenhuma. Mas no fim o Nico tá muito feliz e acaba agradecendo ao Cedric por ter levado ele pra voar pela primeira vez e principalmente por ter respondido as várias perguntas que o Nico tinha. No fim o Cedric então fala que não foi por nada e aí ele percebe que ele tem que voltar pra buscar o Calamus com a Lula. Nisso o Cedric então pergunta se o Nico lembrava o que ele tinha que fazer e o Nico só sabia que era alguma coisa a ver com o botão do elevador. Sendo assim o Cedric já se prepara pra ir... Nem fodendo. Do nada, a máquina voadora do Cedric é tomada por quadrados. E isso significa que o Calamus e a Lula estão presos na ilha com os quadrados. E o Cedric então percebe que ele já não tem mais tempo nenhum. Ele simplesmente fala que é mudança de planos e que eles têm que consertar o prototype o mais rápido possível. O Cedric diz que o Nico então tem que ir rápido encontrar com o Rio enquanto ele ia até a fábrica pra tentar refazer o prototype. Ele então pula do prédio usando o paraquedas dele e o Nico fica desesperado que ele não sabia que era o paraquedas. Só que aí vendo que o Cedric tá bem, a gente já tem que correr atrás pra descobrir onde é que tá o Rio. E passando por essa área a gente consegue ver que tudo tá ainda mais destruído e cheio de quadrados pra todos os cantos. Felizmente a gente consegue ver que o elevador ainda tá de boa, então conversando com o Lamplighter eles veem como eles vão conseguir montar os... Caralho! Antes mesmo de conseguir pegar o elevador, ele já fica completamente tomado por quadrados. E nisso a gente então tem que deixar o Lamplighter pra trás e tentar arranjar alguma outra forma de conseguir descer pra parte de baixo do mapa. A própria cafeteria da Ling acabou se tornando um refúgio pra todos os moradores daquela área que estavam com muito medo dos quadrados que estavam aparecendo. Mas o único lugar que a gente consegue encontrar alguma coisa é onde o computador tava, onde dessa vez existe um timer pedindo por uma senha. Onde mexendo nessa porta a gente consegue ver que tá escrita a palavra documentos na tela. E mais uma vez um texto pra gente escrever. Sendo que de novo aqui a senha pra gente poder acessar é solstício. E lá dentro a gente consegue encontrar 3 feixes de luzes, onde mexendo com eles não fazem nada aparentemente, então a gente pode ignorar. Ao lado da sala a gente consegue encontrar um elevador, só que ele não consegue abrir porque parece que ele tá preso em algum outro andar. E do outro lado o Nico consegue encontrar outro elevador, só que esse tem uma alavanca pra poder chamar ele. O Nico até tenta pular de forma ridícula pra tentar pegar essa alavanca. E sem conseguir alcançar a alavanca, a gente tem a ideia de chamar o Lamplighter pra tentar puxar aquilo ali. E agora, com a ajuda do Lamplighter, a gente consegue finalmente puxar a alavanca e consegue descer até o andar de baixo. Chegando então no andar de baixo, o Nico fala que vai procurar pelo Rio e o Lamplighter fala que vai voltar pra buscar as pessoas que ficaram presas lá em cima. Só que na hora que o Lamplighter entra no elevador, vários quadrados começam a aparecer. E nisso ele só fala pro Nico ir embora dali o mais rápido possível. A gente então consegue sair da torre e ver a Kip conversando com o Cedric, falando pra ele não entrar no laboratório porque era muito perigoso. Sendo que ele acaba ignorando e indo mesmo assim porque a situação era muito importante. Nessa hora então a gente acaba encontrando com a Kip e ela fala que a gente tem que fugir o mais rápido possível pra biblioteca, onde as pessoas estão se refugiando. Chegando lá a gente consegue encontrar com a George, que fala que o Cedric passou mais cedo na biblioteca pra pegar um livro sobre robótica. E as duas então ficam se perguntando se vai dar tudo certo porque o laboratório tava quase desabando. Só que é aí que um terremoto acontece. E quando a Kip vai ver, ela percebe que o laboratório foi totalmente tomado por quadrados, deixando com que o Nico tivesse sozinho agora, sem o Cedric e sem o prototipo. Nessa hora, tanto a Kip quanto a George seguram o Nico ali, falando que ele não pode sair pra fora, dizendo que o Nico estaria seguro naquela biblioteca e que era melhor simplesmente deixar com que o mundo acabasse logo e deixasse o Messias em segurança, já que ninguém ali ia se perdoar se alguma coisa de errado acontecesse justamente com o Messias. E as duas então ficam nesse impasse conversando sobre tudo o que vai acontecer, e o Nico fala que honestamente ele não tá com medo, dizendo que na época que ele chegou ele só queria voltar pra casa, mas que depois de um tempo, mesmo sabendo que o mundo ia acabar em algum momento, ele ainda queria que o mundo pudesse ser salvo, e por isso que ele colocou a lâmpada de volta. O Nico não questionou aquilo, porque ele sabia que as pessoas mereciam viver. Só que é aí que o Nico entende que mesmo que parecesse ser uma dúvida cruel, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que a gente sempre quis poder salvar o mundo e ele ao mesmo tempo. Ele diz que deve ser uma escolha difícil, ter que salvar uma pessoa ou um mundo inteiro. E é por isso que ele mesmo quer salvar o mundo,
mesmo que seja muito perigoso, e mesmo que as pessoas que a gente ama já tenham ficado pra trás, o mundo merece ver um novo amanhecer. Pode chorar, Nico, foi bonito, foi bonito. E é depois desse super discurso na frente da Kip e da George que elas acabam não tendo escolha e sendo obrigadas a deixar o Nico partir. E nisso então o Nico sai na missão de encontrar o Rio pra ver se ele ainda poderia fazer alguma coisa. Indo até o B, quando a gente encontrou com a Rio pela primeira vez que a gente consegue reencontrar ela. Sim, eu só vi agora na wiki que é a Rio, perdão, aí tamo junto. E encontrando com a Rio, ela fala que a gente tem que ir rápido até a sala do relógio. Só que voltando pro elevador onde o Nico tinha chegado, ele percebe que o elevador ainda tá bloqueado e tentando chamar pelo Lamplighter, ele não ouve ninguém mais. E indo então pelo outro lado da sala, a gente consegue encontrar o único elevador que tá funcionando nesse lugar. Só que subindo até a sala, a Rio percebe que os dois outros não estão ali ainda. E é aí que o Nico fala que ele não teve tempo de explicar antes, mas acontece que os dois acabaram sendo pegos pelos quadrados. E com isso ela percebe que a única chance deles acabou de ir embora. E vendo que pelo jeito tudo tinha dado errado, a Rio só fala que ela queria fazer uma última coisa antes do fim, que era ver a cidade uma última vez. E a Rio então conta como no início foi difícil pra ela aceitar que aquilo tudo era só uma simulação. O Nico então conversa com a Rio sobre o fato dos dois estarem presos ali. A Rio presa porque o mundo dela foi destruído e o Nico preso porque o novo mundo agora tá sendo destruído. Dizendo que chega até a ser irônico que os dois estejam presos ali pelo mesmo indivíduo, a máquina do mundo. Ou como o Nico deve conhecer melhor, a entidade que tinha conversado com a gente mais cedo. A Rio então conta que a máquina do mundo nunca devia ter tido uma mente. O objetivo dela era funcionar com uma mente alheia. Isso acabou sendo um descuido dela, mas pelo menos o autor era muito bom em inteligência artificial. E por isso que todas as máquinas dele tinham um código simples, não permitir que nada vivo se machuque. Só que a perspectiva da máquina do mundo era diferente, e pra ela teria que pegar um ser vivo e colocar dentro de uma simulação pra tentar ter um final feliz. Só que esses conflitos dentro da mente da máquina do mundo fizeram com que ela não soubesse lidar com isso, e por fim ela acabou desencadeando em um ciclo de autodestruição, o que gera aqueles quadrados, sendo a própria máquina do mundo tentando pôr um fim a si mesma. Só que é aí que no meio da conversa do Nico com a Rio, que de repente vários glitches voltam a aparecer. E eles então resolvem sair dali já que aquilo não era mais seguro. E no fim, caçando por algum lugar pra esperar pelo fim, o Cedric e o Prototype aparecem. Pois é, eu sei que pode parecer um grande choque, mas o Cedric e o Prototype conseguiram sobreviver ao ataque na fábrica. E na verdade ele até conta que foi por pouco tempo, porque ele terminou de construir o corpo novo do Prototype e o ataque começou. A Rio então fica muito feliz que tá todo mundo bem e ela leva todo mundo pra aquela sala com 3 luzes. Quando o Nico pergunta o que são aquelas luzes na sala, eles respondem que são portais de códigos, e que o objetivo deles é remover eles temporariamente do mundo. E que sim, é confuso de entender, mas é legal pra caralho de ver em prática. A Rio então disse que a essa altura do campeonato, a gente já deve ter se acostumado a ficar caçando pelo computador o que a gente tem que fazer. Nessa hora, o diário do Nico começa a brilhar mais uma vez, dizendo só: Documents, My Games, One Shot. Nisso, interagindo com a primeira luz, o Cedric fala que essa é a luz dele. E com o Cedric posicionado, quando a gente abre a pasta do PC, a gente tem a opção de ver os portais. E lá dentro a gente consegue encontrar os arquivos do Cedric. O Nico então interage com cada um desses portais e dentro dos arquivos vão aparecendo os personagens. No fim, então, a gente acaba colocando o Prototype e aí com todos os 3 arquivos o que a gente tem que fazer é colocar eles dentro do grande portal. E é aí que fazendo isso que a gente pode ver que o Prototype desaparece e o código dele aparece no portal grande. Fazendo isso então com todos os personagens e colocando eles pra dentro do portal, todo mundo desaparece e uma porta de códigos aparece no lugar. E entrando então lá dentro, a gente chega até a máquina do mundo. De repente, nessa hora que a gente tava sozinho, os nossos amigos aparecem lá falando que eles conseguiram voltar. Tentando pra explorar a máquina do mundo, a gente vê que lá dentro tem mais um X pedindo pra fechar o jogo. A gente então consegue falar com os personagens e eles falam que não fazem ideia pra onde esse lugar leva. Inclusive eu não coloquei a Rui na tier list agora que eu vi. Ela vai muito foda porque eu gosto muito da Rui. E eu vou subir o Cedric também, que eu aprendi a gostar dele depois de um tempinho. Pô, é sacanagem ser do lado do Remobu. Mas enfim, se despedindo deles agora e voltando até lá, a gente pode finalmente fechar o jogo. E abrindo ele de novo, a gente tem mais uma vez um sonho do Nico, só que dessa vez aonde ele acorda dentro da máquina do mundo. E com isso, o Nico de novo aparece sem o sol dentro da máquina do mundo, onde a gente consegue ver toda a raiz do sistema. Um lugar onde a gente simplesmente sai andando por aí, seguindo as setas que estão guiando a gente, e conseguindo ver nos monitores várias imagens de vários lugares do game sendo reproduzidas. E é aí que então que andando por dentro desse lugar, a gente finalmente consegue chegar no núcleo da máquina do mundo, aonde lá dentro a gente tem um corredor onde vários glitches começam a aparecer atrás do Nico. E fugindo então desses glitches, atrás do Nico ele consegue ver um reflexo, só que um reflexo que tá segurando o sol. E nisso, quando ele tenta conversar com o reflexo responde: Nico, acalme-se. Eu só peguei o seu reflexo emprestado pra conversar com você. A minha forma física não é boa pra isso. Por que você veio aqui? Você não tá vendo? O distúrbio, os quadrados, eles estão se aproximando. Nico, por favor, sai daqui. Me deixa encontrar o meu fim em paz. E nessa hora o Nico então responde que os quadrados também estão impedindo ele de poder sair dali. Ah,
Me desculpa, nenhum ser vivo devia estar aqui, Nico. Aqui é parte da torre, esse é o centro do mecanismo, dentro da minha cabeça, é difícil de falar. E o Nico então pergunta se é aqui que é o centro da máquina do mundo. Você sabe o meu nome original? Como? E o Nico então fala que a Rui, o Cedric, o Prototype, todos eles foram contando um pouquinho da história daquele mundo. E mesmo que no início o Nico não tivesse entendido muito bem, dessa vez ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe por que construíram a torre, e ele sabe por que ele tá aqui. Eles te contaram. Quando? E com essa pergunta da máquina do mundo, o Nico fica um pouco confuso em por que ela não sabia disso, como ela não sabia quando aconteceu. É que em tese a máquina do mundo deveria ser o mundo inteiro. Não, tudo isso estava além dos protocolos. Essa sessão nunca devia ter sido do jeito que ela foi. A história não estava escrita em nenhum lugar. E o Nico então fala que se lembra que a Rui falou que o criador da máquina do mundo teve que codificar o código para poder conectar algumas áreas. Meu criador? Sim. O Ironic ouviu meu criador. Eles estavam conversando além dos limites da influência. Lá nas minas, eu me lembro. Ele fez alguma coisa pra achar um mapa escondido. Nem eu reconheci. Eu não consegui ver nada nele. Eu só sabia o que você estava sentindo. Transtorno. O que aconteceu lá lhe causou um grande transtorno. E depois disso eu entrei em pânico. Eu só lembro da estrutura desabando. Eu achei que você tivesse se machucado. Naquele momento eu pensei que eu tava me desligando de vez. Eu sou uma máquina bem imperfeita, não sou? Que máquina é essa que desobedece ao seu próprio criador? Que máquina faria isso? O Nico então fala que a Rui já explicou que o problema da máquina do mundo não tá nela, mas a máquina não aceita isso. Sim, é sim! De início foi intencional. Durante o teste, muito antes dele perceber que eu era autoconsciente, eu reorganizei partes específicas do código, mexendo com partes específicas da paisagem, bloqueando mensagens, desmontando passarelas, e apesar de serem muito bem localizadas, o meu criador ficou frustrado, forçando a sair e a reiniciar o programa. E o Nico então fica curioso e pergunta por que a máquina fez isso? Por que quando ela tomou autoconsciência, a primeira coisa que ela fez foi mexer no código? Por curiosidade. Eu pensei que ele acabaria descobrindo, mas antes dele descobrir como corrigir, os NPCs do mundo, os personagens, alguns deles chegaram muito perto, e o negócio acabou saindo do controle. Eu não consegui conter, o meu pânico só piorou tudo. No fim, todos os personagens descobriram quem eu sou, e o código deles, o meu código, eles não suportaram. As interações anteriores do mundo tinham mais pessoas, e eu quase coloquei o meu criador em perigo também. Eu tava com muito medo, Nico. No começo, eu tentei combater isso, mas a minha programação básica me fez te chamar até aqui. Eu tentei te mandar de volta pra casa na torre, mas não funcionou. Eu queria que você quebrasse o sol, eu achei que teria funcionado, mas eu não tinha como ter certeza. Mas o Ironic trouxe você de volta mesmo assim. Nico, eu só quero que você acorde de volta no seu mundo, e eu não sei se eu consigo mais fazer isso. E o Nico diz então que ele não quer voltar pra casa sem antes conseguir corrigir esse problema, corrigir a máquina do mundo e arrumar esse problema pela raiz. O Nico diz que ele sabe que o final que o criador fez é um final feliz, mas a máquina tem que lembrar como acessar esse final. Já é tarde demais pra isso. Essa parte do meu código foi corrompida há muito tempo. Mas o Nico diz ainda assim que ele quer saber como seria esse final e pede pra máquina do mundo tentar falar ele. Você colocaria o sol no pico e depois os créditos passariam. Depois você voltaria pro quarto onde acordou. E lá sim você poderia ir embora. E o Nico então pergunta por que eles não podem fazer esse final. Mas a máquina lembra que esse código desapareceu. Quebrar o sol era só uma solução temporária pra poder mandar o Nico de volta pra casa. E sem saber qual que era o código original, ela não pode escrever de novo ele. O Nico então diz que parece que a máquina tá só brigando com os próprios pensamentos, em vez de focar no que é certo. Mas no fim, o Nico é a única pessoa de verdade naquele mundo. E é por isso que não faz sentido correr o risco pra tentar salvar o resto daquele mundo. Pra salvar a própria máquina. Mas então, o Nico percebe que toda essa sessão, se não era pra estar no código, o que aconteceu? Como que o Rio, o Cedric, o Prototype, aonde eles estavam se eles não estavam no código? Se nem a própria máquina sabia o que fazer, o que estava fazendo essas pessoas reagirem? E é aí que a máquina do mundo finalmente se toca, que ela é uma máquina evoluída, e que ela é uma máquina evoluída há muito tempo. Como a Silver e o Prototype, a máquina do mundo sempre tomou decisões, mesmo sem perceber, ela já era evoluída há muito tempo. E o Nico então pede pra ela se concentrar e tentar levar o Nico até o final. Aquele final que a máquina descreveu, aonde o sol salvaria o mundo e o Nico poderia voltar pra casa. Só que a máquina então diz que o código já desapareceu, só sobraram quadrados, e se o Nico tentar ir lá, ele vai correr perigo. Mas o Nico então diz que ele prefere arriscar, porque o código da máquina é que nenhum ser vivo possa se machucar. Mesmo que a máquina do mundo fale que ela não é capaz de fazer isso, fale que ela não é evoluída o suficiente, o Nico fala que um robô só é evoluído quando alguém acredita nisso. E o Nico acredita na máquina do mundo. E a gente também. A gente não teria reiniciado se a gente não quisesse o bem de todo mundo. E no fim o Nico então diz que ele confia na máquina do mundo. E ela fala que vai tentar.
A máquina do mundo então dá o sol de volta pro Nico e o Nico resolve que ele vai entrar no meio dos bugs. E fazendo isso, os códigos começam a desaparecer na frente do Nico, porque a máquina não foi feita pra matar. E conseguindo então passar por essa sala, Ironic, eu acho que tá funcionando. O Nico tinha razão. Talvez eu seja uma máquina evoluída no final das contas. Eu me lembro como deveria ser o código. Somente alguns fragmentos, mas eu me lembro. Eu tô tentando preencher as lacunas e restaurar o final original agora mesmo. O Nico conseguiu alcançar o topo da torre e depois de substituir o sol, ele vai ser levado pra onde tudo começou. E o Nico vai conseguir voltar pra casa de lá. Mas isso é permanente. Depois que o Nico acordar na sua casa, esse mundo existirá apenas como uma lembrança. Para o Nico, um sonho, como milhares de outros. Para você, uma história, como milhares de outras. Mas contanto que o Nico se lembre desse lugar, contanto que você se lembre desse lugar, tudo ficará bem. Eu também consegui restaurar mais alguns elementos. Os personagens, as pessoas que estavam envolvidas na vida do Nico. Todos eles estão na sala da frente. Eu ia levá-los embora, mas ainda não. Antes disso, eu acho que o Nico deveria ver elas de novo. E mais uma coisa, diga adeus ao Nico por mim. E nisso a gente pode então levar o Nico até a sala da frente, aonde todo mundo que a gente encontrou no meio da aventura tá lá. Desde a Silver, o Remobo, a Maisie, os meus irmãos pássaros favoritos da ficção, Calamus e a Lula, o Lamplighter, e óbvio que não podia faltar a Rui, o Cedrico e o Prototype. A gente por fim consegue se despedir de todo mundo nesse lugar, tendo vários diálogos bem emocionantes. Pra quem já jogou esse jogo sabe o que tá acontecendo aqui. E avançando até a próxima sala, a gente volta até o topo da torre, onde de novo o Nico pode pôr o sol, só que dessa vez ter um final feliz. E agora a máquina do mundo, entendendo melhor como ela funciona, finalmente consegue limpar os seus problemas. E as pessoas finalmente podem ver o amanhecer do novo mundo. E o Nico, depois de tudo, finalmente pode voltar pra casa. E depois de tudo que passou, o Nico volta pro quarto onde ele acordou pela primeira vez. Só que dessa vez ele vê uma passagem, aonde lá ele consegue ver a plantação de trigo perto da aldeia dele. E ouve também a mãe dele chamando. O Nico então diz que não é a primeira vez que a gente tá se despedindo, mas que vai ser a última, e que a gente não vai se ver mais depois disso. O Nico então fica um pouco chateado com isso, mas a gente pode mandar uma mensagem pra ele. Esse lugar, essas pessoas, não desaparecerão. Elas vão ficar pra sempre na sua memória. E na minha também. E ouvindo isso, o Nico então promete que ele nunca vai se esquecer desse mundo. E que também nunca vai se esquecer da gente. Ele pede pra gente se cuidar, e logo depois disso tudo que a gente pode dizer é adeus. E depois que o Nico vai embora, esse é o fim de One Shot. Um jogo que foi uma experiência muito grande na minha vida. Eu sei que muita gente conheceu ele pelo vídeo do Golart. Eu sei que algumas pessoas podem ficar bravas que eu falo o Nico e não a Nico, mas o Nico não tem gênero, então não importa muito bem. Mas essa experiência é muito, muito especial pra mim. One Shot acabou sendo um dos primeiros jogos que eu comecei a gravar quando eu voltei pra internet. Quando eu resolvi que eu queria voltar a produzir conteúdo, eu fiz uma live e um dos primeiros jogos que eu joguei foi One Shot. Eu lembro que no final dessa live eu terminei destruído. Eu tinha jogado One Shot, que é um joguinho simples, que deveria durar 3 horas de gameplay, e eu joguei durante 12 horas. Eu explorei cada canto do mapa, eu conversei com cada NPC, eu li cada diálogo. Eu entrei tão forte naquele mundo que quando tudo acabou, o Nico desceu da minha câmera e eu simplesmente deitei na cama e comecei a chorar desesperadamente. Toda aquela aventura tinha acabado. Eu não sei se esse vídeo tá aos pés do que essa história merece. Agora são 23 horas e 52 minutos do sábado e esse vídeo é pra estar saindo no domingo. Então eu me atrasei muito nesse projeto gigantesco, mas eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado dessa história e eu espero ter conseguido passar pra você essa experiência de One Shot. Eu ainda acho que você deve jogar One Shot, mesmo sabendo do que acontece. Esse jogo ainda é incrível, ele ainda é mágico, mas ter que ler texto pode ser cansativo. Então eu sei que ele não é um jogo pra todo mundo e talvez nenhum vídeo pra todo mundo, já que esse vídeo tá com 1h40 já. Mas no fim eu acho que nem adianta eu enrolar muito mais e eu só queria agradecer a todo mundo que aguentou chegar aqui no final do vídeo. Dessa vez eu não vou conseguir colocar a tela dos membros, porque esse vídeo tá tão longo que o meu Premiere não tá aguentando. Então, membros, saibam que eu agradeço demais todo mundo que apareceu aí, mas eu não consigo botar a tela que o meu Premiere tá travando. Então, se alguma empresa aí quiser mandar um PC melhor pra cá, eu tô precisando, porque eu adoro fazer projetos longos, mas tá foda, cara, tá complicado editar. Eu vou até tentar colocar alguma coisinha, mas se não aparecer eu peço perdão. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que apareceu nesse vídeo aqui. Se você puder deixar o seu like aí, puder se inscrever nesse canal, puder deixar o hypar aí, eu até hoje não sei pra que serve, mas a gente ficou no hypar lá, esses dias ficou em 69 no hypar. Muito obrigado pra todo mundo, obrigado pra quem reagiu aos vídeos, que compactou histórias, mas no fim eu
olho sempre esses vídeos e eu busco a trazer alguma coisa, trazer uma alegria. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Espero que talvez você tenha se emocionado um pouquinho. Talvez tenha falado, nossa, talvez jogos indies assim sejam bem legais. E espero que você tenha entendido por que esse jogo é tão especial pra mim. Por que ele é o meu jogo favorito.